Bem-vindos a mais um Deadline Podcast. O episódio de hoje é um pouquinho diferente. Estou aqui com as doutoras, a doutora Jéssica e a doutora Giovana também. E nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de saúde, né? Se apresentem aí para o pessoal. Quem são vocês, de onde vocês vieram, profissão de vocês. Eu sou a doutora Jéssica Armon, sou cirurgiã dentista e a minha especialidade é harmonização facial. Legal. Eu atuo em Barbacena, Minas Gerais. Sim. Meu nome é Giovana Vieira. Eu sou médica, formada há 3 anos. Fiz pós-graduação em nutrologia esportiva e atuo na área há 3 anos. Atuo hoje em Barbacena, Minas Gerais, mas eu sou baiana. Você é baiana? De longe. De longe. E por que você... Qual foi a situação que fez você sair lá da Bahia para vir para cá, para tentar a profissão aqui? Ah, é Meu verdade? noivo. De amor. Que legal, que legal. Foi puramente por amor e loucura. Que legal. E deu tudo certo. Mas você é formada lá na Bahia mesmo? Não, eu formei no interior do Rio, Legal. chama Valença. E aí, no meu último ano de faculdade, que eu me interessei pela nutrologia, eu iniciei minha pós-graduação, até antes de formar. 2 meses antes de formar, eu iniciei minha pós-graduação. E aí, quando eu formei, eu me mudei para Barbacena. E desde então, atuo lá. Oh, que bacana. E... Você já começou, então, trabalhando lá, né? Já comecei trabalhando lá e já comecei formada já dentro da minha área, assim, fazendo a pós-graduação e atuando na pós-graduação, que a gente tem aula prática também, né? A gente acaba colocando isso em prática em São Paulo, que foi onde eu especializei. Legal. E o que levou você a escolher justamente a nutrologia? Vamos lá. Essa é uma história muito legal. Já até contei algumas vezes no Instagram. Durante a faculdade, eu tive uma depressão muito profunda. Cansei de ir em psiquiatra. Os melhores e mais renomados do Brasil e ninguém nunca resolvia. Cheguei um tempo que eu fazia consulta psiquiátrica de 7 em 7 dias em Juiz de Fora. Eu já tive umas crisezinhas dessas quando eu era mais novo também, que era complicado. É complicado. Meus pais chegaram, minha mãe precisou pedir licença do trabalho e eles revezavam em ir para a cidade que eu estudava para poder me dar apoio para eu conseguir formar, porque eu não tinha vitalidade nenhuma, a palavra é essa. E aí, no meu último ano de faculdade, do penúltimo para o último, eu tinha um amigo personal que ele falou assim, não, pelo menos atividade física você vai fazer. E eu ia chorando, as lágrimas caindo e chorando, não tinha sentido para mim nada, mas ele fazia eu fazer. Lembro como se fosse hoje, ele tinha um estúdio, ele construiu um estúdio na casa dele, as lágrimas desciam, mas estava eu lá, puxando peso. E eu falei, não é que esse trem está funcionando, que medicação nenhuma funcionou durante 4 anos, isso aqui está dando resultado. Aí eu resolvi estudar. Falei, eu vou começar a estudar isso aí. Se funcionou comigo, esse trem é bom. E nisso que eu fui estudando, eu fui percebendo o quanto que a parte hormonal, o quanto que a atividade física realmente desempenhava um papel muito importante num tratamento. E aí eu resolvi pesquisar a minha parte hormonal. Falei, ninguém nunca pesquisou, eu vou pedir e vou fazer. Fui no laboratório e fiz. E eu vi que meus hormônios eram suprimidos, eu não tinha testosterona, por conta do uso de anticoncepcional há muito tempo. Uma mulher jovem, com o perfil hormonal de uma mulher na menopausa, com depressão que medicação nenhuma tratava, e o que começou a me ajudar foi a atividade física. Então, eu entendi que a causa do meu problema era hormonal. E desde então, desde que eu troquei o meu método contraceptivo, comecei a me cuidar, fiz atividade física de forma regular, nunca mais usei antidepressivo nem ansiolítico. Isso aí é até legal para o pessoal, porque tem muita gente que acha que eu estou com alguma situação ali, né, psicológica, eu já tenho que entrar num remédio, eu já tenho que fazer isso aqui, isso aqui. Exatamente. Na verdade, vem muito mais, sei lá, da sua alimentação, dos exercícios que você faz. Dos hábitos que algo você para te tem. deixar realmente saudável, né? Porque tem gente que acha que exercício é só para deixar o corpo bonito, mas a verdade E não envolve é. outras E muita milhões de gente não coisas. acredita na potência que o exercício físico traz para sua vida de qualidade mesmo. Sim. Tem gente que acha que é balela e eu já fui uma dessas pessoas. Sabia que realmente ajudava, mas eu não tinha dimensão do quanto Então, a diferença isso danada. mudava. Se um dia você estiver se sentindo triste, vai para academia. Mesmo não isso querendo. mesmo. Você vai voltar melhor. Cara, e a academia te desafia, né? Muito. Então, assim, você cria nem só a disciplina, mas você cria uma força de isso aqui não vai me dominar, eu vou dominar isso aqui. E aí você volta super satisfeito. É uma disciplina muito grande que não serve só para malhar. Você pode incluir isso na vida inteira. Mas tem que ter persistência, Muito. porque no início você quer desistir. Aham. Tem gente que quer Nossa. ver resultado rápido, alguma coisa assim, e não funciona dessa maneira. Não. Gente, sabe o que foi engraçado? Que eu não entrei por resultado, né? Eu entrei por necessidade. E aí Frustração, né?
Foi, distração. E ele era um personal legal, amigo meu, a gente conversava, batia papo, o tempo passava, foi até bom. Mas quando começou a dar resultado, eu falei, poxa, isso aqui Melhor é bom. ainda. Aí que te motiva mais ainda. Aí eu comecei a fazer atividade física 7 vezes por semana na época da faculdade. Eu treinava com o personal 5 e entrei. Como ele fazia na casa dele, né, no estúdio, eu precisei entrar numa outra academia para associar para o sábado e domingo, porque eu queria continuar. Aquilo vai dando uma energia, uma muito vontade. grande. Eu mesmo sinto outra pessoa quando eu faço exercício um dia no outro. Quando você para, você se sente cansado o Muito. tempo todo, totalmente Você ficar indisposto. uma semana sem ir, o seu corpo Nossa, já... transforma responde. totalmente, é muito ruim. E você, doutora Jéssica, o que te trouxe para começar a fazer, ser doutora, dentista, Sim. né? Especialista em harmonização? Sim. O que fez você vir aí para o mercado? Então, quando eu comecei, tem 5 anos que eu formei. Quando eu comecei a entrar na harmonização, eu estava na metade do meu curso da faculdade, né? E eu comecei a conhecer ali a harmonização, mas não estava em alta. Eu lembro que tinha uns colegas de faculdade que falavam, mas isso aí não vai dar em nada, não. Uns anos para cá deu um boom gigantesco, né? Mas na minha época, assim, 8 anos atrás, foi quando eu comecei o estágio em harmonização. Eu sempre gostei de coisas diferentes. Se o pessoal está indo para um lado, eu vou para o outro. Se ninguém está falando desse negócio aqui, é ali que eu vou. Eu lembro como se fosse ontem. Não, esse estágio aí é de preguiçoso. Eu falei, não, mas... Eu sempre fui muito vaidosa, gostava do Instagram, já tive minha vida de blogueira, então eu achei que tudo combinava. E apaixonei. Legal. E Então foi algo que você pegou gosto ainda na faculdade, né? Ainda na faculdade. Eu comecei a fazer estágio, já praticava, já atendia ainda na faculdade. Porque na faculdade não fala sobre harmonização. Hoje Sim. eles estão começando Sério? a colocar. Em odontologia não tem nada de nada? Nada. Isso, gente. E, assim, no início sofri muito preconceito. Até da minha Sério? família. Porque mas isso não é Foge do coisa de padrão. dentista. Hoje em dia é uma especialidade da odontologia. Nossa, Porque estudo da face é da Da odonto. odontologia. São 5 anos, cabeça e pescoço. Então, né? Até a justiça Não, já e hoje entendeu em que dia- não tem profissional melhor para isso. Aí hoje em dia você vê muitas pessoas formando e assim, uma grande quantidade que é exatamente por causa da harmonização. Por causa da harmonização. E a maioria já vai para a odontologia para poder fazer a harmonização. Legal demais. E também tem uma coisa meio que veio com a harmonização também, que eu vejo muitas pessoas que querem fazer a harmonização, mas têm muito medo de não ficar natural. De ficar igual a Gretchen. Exatamente. A Gretchen virou referência aí, Exato. né? Mesmo assim, eu acho que ela está bem melhor do que era. Não, sem dúvida. A harmonização deu uma Ali melhorada, por mais que tenha essa fama, se você for olhar o antes e depois, Sim. porque antigamente tinha os preenchimentos, o PMMA, né? Que era tipo quase um negócio de Um asfalto, derivado alguma do coisa assim. plástico. Sim. Então, eles são permanentes, não dá para retirar. Então, esses preenchimentos, eles vão ficando feios com o tempo, porque eles pesam, Sim. não dá para remover, ele não envelhece junto com você. Então, tá aí um pouco do problema dela, entendeu? Hoje a gente tem um ácido hialurônico que ele vai absorvendo, ele vai envelhecendo com você. Então, dá para a gente trazer resultados naturais incríveis. A maioria dos artistas aí hoje, você vê que eles estão mais bonitos do que há 20 anos atrás. Não, pois é, Verdade. chega o pessoal lá, 55, 60 anos, extremamente conservados ali, nem parece que fez até um procedimento estético no geral, né? Eu Antigamente mesma, o pessoal ficava envelhecia muito com o tempo. Hoje em dia já consegue se conservar. Pessoas de 60, 70 anos que você imagina que tem 45, 50. E hoje em dia eu falo, só fica feio quem não investe. Mas eu não tenho dinheiro. Tem muita facilidade hoje em dia de pagamento, Sim. de tudo. Então, está bem mais acessível. Antigamente era uma coisa que era só para quem tinha poder mesmo. Hoje em dia, não. Dá para ir fazendo aos poucos também. Sim. Ficou muito mais tranquilo e acessível, Bem mais né? tranquilo. E hoje em dia, muita gente faz. Mas a maioria não conta, né? É. Eu tenho muitos casos Sério, o pessoal incríveis. tem um preconceito de falar que fez a harmonização? Ainda mais em cidade pequena, né? Eu tenho casos incríveis que eu não posto porque, principalmente homem, não quero que meus amigos saibam. Mas aí o amigo descobre e vai Um fazer bicho também. besta demais, pelo amor de Deus. Não quer contar, mas quando o outro descobre... Descobre, aí vai e faz. Exatamente. É algo que a gente até conversa muito, que é sobre a naturalidade, né? Desde que você entrou na nossa assessoria, é um ponto que você sempre pediu para a gente trabalhar muito em cima, porque muita gente deixa de fazer por achar que vai ficar exagerado ou que vai meio que desfigurar a pessoa, né? Que vai se tornar irreconhecível. Eu vejo que você preza muito por essa área natural. Então, eu acho que você tem que ir pela mão do profissional. Tem pessoas que se identificam com aquele que prefere algo mais agressivo, né? Sim. Que mostrar mesmo que fez. Tem profissionais que seguem essa linha e tudo bem. Tem pessoas que querem mudar. Sim. E está tudo bem.
Mas Sim. tem pessoas que não, então você tem que ver o profissional que vai te atender, que combina com Exato. você, entendeu? Tem que ser Eu acho que a harmonização, assim, se a gente for seguir um padrão, as pessoas vão ficar todas iguais. Eu sigo o meu bom senso. Se eu olhar para você e achar que você não precisa de uma super mandíbula para ficar bonito, eu não vou fazer. Se eu olhar e achar que ela é bonita, assim, ela não tem um nariz fininho, mas ela é bonita, assim, hein? Eu Legal. não vou indicar, eu não vou fazer. Para manter uma característica Característica específica da pessoa. Eu pessoa. gosto de melhorar a pessoa, o dela. A gente tem que Exato. valorizar o nosso e jamais querer ficar igual a outra pessoa também. Isso é importante, porque chega muita gente, quero ficar igual a Angelina Jolie. Não. Não, gente, não tem como. Só se nascer de Como novo. isso? Você vai ficar na sua melhor versão, na sua. Acho que a partir daí, quando a pessoa começa a entender isso, antes de finalizar o tratamento, ela já está feliz, ela já nem quer mais. Já está satisfeita, já Exato. está se amando. E é algo que envolve muito a área de vocês, né? Que é a autoestima. A pessoa que procura a Giovana hoje quer emagrecer, quer se sentir melhor com o corpo. Na Jéssica, quer se sentir melhor com a face. E isso envolve muito questão de comparação também, né? A pessoa vê um famoso ali, quer ficar igual, se compara demais. As redes sociais Redes hoje em dia sociais também alimentam tá complicado. muito isso. bem E é complicado. algo interessante vocês alinharem, né? A expectativa da pessoa e não deixar que essa ansiedade social domine, né? Quando Eu ela acho for que escolher. a gente pode se inspirar no outro. A outra pessoa, ela tem a atividade física, ela tem alimentação boa, eu vou me inspirar. Mas não para ficar igual a ela, entendeu? Exato. Nem todo mundo precisa ter uma performance de atleta ou então ter o E com corpo, o gosto rosto é perfeito diferente, ali. né? pra Tem coisa. gente que gosta de ficar mais bombado, outros mais Sim. magrinhos, É. né? Eu acho que a gente tem que se inspirar com o que está por trás daquela atitude, com o autocuidado. Se a pessoa está exato. buscando o autocuidado, ela está buscando a sua melhor versão, ela está investindo nela, eu acho que é isso que cabe à nossa admiração. Então, se eu estou investindo, se ele está investindo, eu posso investir também. Então, Perfeito. procure o seu quadrado, porque Pra não tem ser uma todo mundo... comparação mesmo, né? Ser uma Exatamente. inspiração, né? E nem todo mundo se enquadra, por exemplo, numa vida muito de dieta restrita. Nem todo mundo se enquadra numa musculação. Sim. E aí as pessoas falam, se eu não faço musculação, nada vai funcionar para mim. Então, não tem que se inspirar com a atitude do outro, mas com o que está por trás. Qual o objetivo que a pessoa quer chegar ali, né? Porque às vezes ela pensa que tem que chegar no extremo da coisa para ter algum resultado ou coisa do tipo, né? Exatamente. E até você ali trabalhando dentro com nutrição no geral e a Jéssica também, às vezes um pequeno detalhe que faz, vejo isso muito em harmonização, um pequeno detalhe que você modifica ali na pessoa já transforma completamente a pessoa. Completamente. Não só o físico, mas como o interno, né? Como que a a pessoa autoestima da sente? pessoa transforma. Eu falo que a autoestima, a gente estando bem com o espelho, a gente faz tudo melhor. A gente acorda melhor, a gente se relaciona melhor. Você pode estar com um problema ali, mas se você estiver se sentindo bonito, você vai resolver ele melhor. Verdade. Se a Porque você confiança se sente tá... seguro. Segurança, isso, exatamente. Confiança e segurança. Você chega no lugar, tipo, não, eu tô bonito. A confiança que você tem é muito maior. Agora pensa, você Agora acorda tem- de manhã, a primeira coisa que você faz é vai no banheiro, olha Olha no no espelho, espelho e você fala, não gosta "Nossa." do que você está vendo, Acabou. já desanda o seu dia ali. É, Então, é importante a estética, tanto corporal como facial, não é futilidade, porque tem as pessoas que ainda falam. Né? Até a OMS fala que não é ausência de saúde, entendeu? Mas o bem-estar por completo, tanto físico, mental. E é algo que, para você, né, as pessoas, às vezes, sentem até mal de usar uma roupa, de viajar, poder aproveitar o fim de ano que está chegando agora, por exemplo. Recente, eu estava até conversando com uma amiga de um outro trabalho, que eu falei com ela, olha, 90% dos meus pacientes que me procuram para emagrecer choram no consultório. Sério? 90%. Sério? Sério. Na hora da consulta De ali? homens, mulheres, eu não me reconheço, eu não era assim. Desculpa por eu estar emocionada. Pós-bariátrico, 90% que me procura por obesidade chora. Que isso, eu nem imaginava. Vocês terem dimensão como que a situação é muito mais complexa. Eu tenho uma paciente muito querida, que ela me procurou e falou assim, você vai me achar uma doida. Ela chorou. Jovem, tá? Tem 20 e poucos anos, faz medicina, Novinha. entende um pouco da área. E ela falou assim, eu sei que você vai me achar uma doida, mas eu não tô feliz. Eu preciso emagrecer. E aí, no que ela subiu na balança, o percentual de gordura dela era de 40%. Nossa. Nunca vou esquecer isso. Ela era falsa magra. As pessoas vinham ela de roupa e Ela falavam... tinha aparência, Tinha aparência de de ser magra, magra. com 40% de É o que BF. mais tem, né? Caramba, Foi por gente. isso que ela virou pra mim assim, eu sei que você vai me achar uma doida, mas eu preciso emagrecer. Aí eu nunca vou julgar ninguém ali. Quem sou eu? Eu tô ali pra ajudar e acolher. E aí, nisso que a gente conversa vai, ela sobe na balança e fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, você não tá doida.
Você está vendo no espelho em casa o que realmente está acontecendo com a sua saúde. Quando você veste uma roupa, as pessoas de fora não têm dimensão da sua saúde. E mesmo que você estivesse magra, se você não tiver uma distorção, um problema psiquiátrico, e você quisesse ficar mais magra, tá tudo bem. Se for de forma consciente, tá tudo bem. Cada um rege o seu corpo. Exatamente. O que é bonito para mim, às vezes não é bonito para você. Sim. Mas isso me tocou muito. E tem vários casos. O psicológico da pessoa que não está bem consigo afeta muito, que é o que a doutora Jéssica falou. E você já pegou também algumas pessoas que chegaram lá, não tinham a necessidade, porque tem pessoas, igual você falou, distorção de imagem mesmo. Como que faz para lidar com esse tipo de gente? Porque às vezes pode afetar até na saúde dela, ela chegar a fazer uma dieta extremamente restritiva, né? E arrebentar com... Cara, eu tenho uma paciente hoje que eu trato ela com muito cuidado e muito carinho, porque, ao meu ver, não sou psiquiatra, mas por trabalhar nessa área, eu vejo que tem umas características de distorção de imagem. Ela está comigo, ela entrou para tratar comigo num projeto de emagrecimento. Ela realmente perdeu um pouco de peso, ficou mais sequinha, mas ela nunca se vê como satisfeita. Para ela sempre está gordinha. Quer mais? Para ela, mesmo ela vendo os resultados na bioimpedância, ela acha que aquilo é muito pouco, que não teve resultado. Ela não enxerga que ela está super magrinha. Mas a minha relação com meus pacientes é muito boa. O meu vínculo com eles é muito bom e isso eu prezo muito. Então, a relação de confiança dela acreditar quando eu falo, olha, não precisa de mais. Não precisa, estou te falando de pureza de alma. Sim. O dia que você precisar, eu vou ser a primeira a te falar. E aí acaba que gera um pouco de confiança, de vínculo, e eles depositam em mim a confiança de que tudo bem, o dia que precisar ela vai falar. Assim como uma época ela deu uma desleixadinha, eu falei, opa, realmente agora você deu uma pisada na bola. Subiu um pouquinho. Voltar. E aí a gente vai criando essa relação, mas é muito difícil. Legal. Isso acontece muito comigo também. O paciente, ele cria uma confiança no profissional, ele se identifica tanto com o gosto do profissional que eu tenho muitos pacientes que chegam, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Aí eu pergunto, tem alguma coisa que te incomoda? Não, mas eu quero que você veja. O que você falar que eu preciso fazer, eu vou fazer. Tem alguns pacientes que eu dou alta da harmonização. Eu falo que isso é o ápice, gente. Então, já chegou no ponto não, ali. hoje você não precisa fazer nada. Nada. Mentira. Eu falei, não, daqui a pouco você volta e a gente vê de novo. Tá Legal. liberado. Isso é uma relação de sinceridade, né? Porque se você fosse um profissional que quisesse só vender e ganhar dinheiro, você podia falar para a pessoa, não, vamos fazer, tá precisando retocar mesmo. É aí que Fala entra o esse ponto aí. exagero. É a falta de ética do profissional, de querer vender e não pensar no bem-estar da pessoa. Que você vê hoje várias ofertas aí no mercado, né? Até para a gente que trabalha com marketing, vendas aí, tem muito pessoal que não está ligando para nada, né? O cara tá fazendo uma oferta extremamente agressiva, vamos mudar isso aqui, aí coloca um tanto de gatilho ali, a pessoa fica totalmente desesperada, né, para se transformar. E aí quem acaba sofrendo, além de ser as pessoas, são vocês também, né? Que gera igual, eu vejo muito até na questão da harmonização mesmo, por causa que gera até esse preconceito, porque você vê, um profissional não fez o trabalho direito e aconteceu tal coisa com a pessoa. Dá muito né? mais ibope do que aqueles casos que estão dando certo, que estão Exato. sendo construídos aos poucos. Que são a Exato. maior parte, né? A maior parte, porque, como eu disse, a maioria não conta. Verdade. Né? Agora, quando dá ruim, vira notícia. É igual os pacientes falam comigo, nossa, mas você é tão jovem. Eu falo assim, essa semana eu vou fazer um bioestimulador, vou fazer meu botox. Mas você é tão jovem, você não precisa. Eu falei, é por isso que eu não preciso, porque eu estou sempre fazendo, eu estou me cuidando. Hoje eu estou jovem, mas lá na frente eu vou continuar. É isso mesmo. É questão de começar a cuidar cedo, né? Sim. Para você precaver, para não ter que remediar depois. Depois Então, é dá algo para a gente constante. cuidar, mas vai dar mais trabalho, vai ficar mais caro. Então, tudo que a gente puder prevenir, Vai precisar de um investimento maior, né? bem maior, às vezes vai até desistir. Porque muitas pessoas de mais idade chegam no consultório. Eu vim porque minha filha me indicou, mas eu acho que eu não tenho mais jeito. Tem, mas aí vai demorar um pouquinho mais. E vai ter que investir um pouquinho mais também. Uma coisa, hoje em dia o público de vocês ele é muito mais, são pessoas mais novas ou pessoas mais velhas? Que eu venho vendo que o público mais novo ele vem aderindo muito mais. Né? Olha, eu tenho um paciente, uso ele de exemplo e mostro foto dele, que ele não se importa, que ele começou a fazer botox com 17 anos. Não, muito novo. Aí todo mundo Nossa, fala, nossa, mas 17 anos é um absurdo. Eu falei, vou te mostrar. Ele já estava com uma marca aqui no meio da testa. Não é indicação, harmonização, não é idade, é indicação. Tem pessoas de 30 anos que não precisam fazer botox. Tem uma musculatura fraca, o rosto... Genética, gente, a genética ajuda. Agora, ele, por exemplo, tinha a musculatura da testa totalmente forte. Ele já estava gerando aquela cicatriz mesmo. Começou e ele super
vaidoso, não deixa de fazer, não. Na hora que passa o efeito, volta. Agora, você fala, mas você aplica Botox no menino de 17 anos. É indicação. E tem pessoas de 30, 40 que ainda não está precisando. Meu público já é um público mais nichado. Eu trabalho mais com a parte de reposição hormonal das mulheres na menopausa. E englobo também o climatério, que é o período que antecede a menopausa, que a mulher já começa a sentir um desconforto, reduz a qualidade de vida, aumenta o risco de osteoporose. Então, eu devolvo a ela saúde naquela fase, para ela receber a menopausa de uma forma mais leve. Até porque a menopausa é um período que, a partir do momento que você entra, você não muda dele. Ele vai ficar e vai te acompanhar até seu último dia de vida. Então, por que não preparar o seu corpo para te acompanhar até o seu último dia de vida? Acho que é a fase que não tem nem acordo com o paciente, ele precisa se cuidar. O pessoal deve chegar, essas mulheres devem chegar extremamente sensíveis também, né? Porque, querendo ou não, como afeta completamente a vida delas, na hora que chega ali para consultar com você, elas falam, gente, estou precisando resolver aqui, meu psicológico está ruim. Papel de psicólogo. Exatamente. Sim, com certeza. Por quê? A base dos hormônios da menopausa da mulher é a testosterona, o estradiol e a progesterona. Cada hormônio desse, ele exerce uma função protetora no seu corpo. Então, a gente fala de função protetora neurológica, função protetora de útero e função protetora cardíaca. Então, se engana quem fala que testosterona faz mal para o coração. Claro que, em excesso, tudo faz mal. Não é a testosterona. Se for querer aplicar lá para ficar gigantesco, um tanto de bomba no corpo, não tem como. Vai fazer mal em excesso. Mas em dose fisiológica, que quer dizer dose natural, ela vai te devolver saúde e qualidade de vida. Além disso, esses hormônios, eles também impactam nos sintomas do dia a dia. E aí eu vou te dar o exemplo da progesterona. A progesterona altera sono e humor, principalmente. Vamos lá, pensa para mim, uma mulher de 50 anos dormindo mal com humor volátil, então tem dias que ela tá boa, tem dias que ela tá virada no giraia. Nossa. Como é que vai ficar a relação dela pessoal? Com o marido, com o filho, com a família, com os amigos? Aí essa mulher entra numa depressão, que é bem comum, e aí ela te procura falando assim, não é que eu deixei de amar o meu marido, mas ele tá falando que eu tô doida. Falou que tá doida. Acabou. Cara, Acabou, já e é. elas falam que os filhos também falam assim, mãe, eu não te entendo, você tá doida. Nossa, tem Escuto muito isso. Começa Muito a se conhecido contradizer, meu, Vira uma, entre aspas, bipolaridade, né? Exatamente, porque o humor, ele oscila muito na mulher na menopausa com a queda da progesterona. Aí você vê, o humor oscila pela progesterona. O estradiol dá dor e peso nas pernas, sensação de cansaço, calorões, ressecamento de mucosas. A mulher já está assim, no final, no meio do dia, pedindo socorro a Deus por uma cama. O rosto tá derretendo. Derretendo. Que isso, gente. A testosterona, ela te dá vitalidade. Você já está com dor e peso nas pernas, sensação de queimando. Você não tem vitalidade, você não tem energia. E seu humor está mudando. Como é que sua vida? Como é que você Não vive? vive de jeito nenhum. Você não quer lembra fazer sua nada. mãe surtando com o chinelo na mão? É. Ela tá louca. Não é que ela Na Exatamente verdade é isso. só tá Total faltando empatia os às hormônios, mães, tá? Por Coitadinha, favor. aí tem que ser compreensível. Aí Tem os que ser. filhos têm que levar as mães, então, para... Exatamente. E meu segundo público é o da obesidade, né? Eu sou nichada nas mulheres no climatério e menopausa e obesidade. Eu venho de uma família obesa, tá? Então, por incrível que pareça, hoje o meu corpo veio de uma série de cuidados, de uma série de vigilância. Minha irmã é pós-bariátrica, meu pai é pós-bariátrico, minha avó morreu de infarto fulminante, obesa. Então, assim, eu vivi a minha vida de uma forma vendo as pessoas sofrerem muito pela alimentação. E eu já fui anoréxica. Então, assim, eu vivi também o oposto. Sempre muito radicais. E aí eu precisei encontrar o equilíbrio. E é esse equilíbrio que eu quero passar para meus pacientes. Legal. Bacana. Eu ia até falar com você que é o seguinte, né? Às vezes você vê hoje, muito nos dias de hoje, o pessoal falando, a gente tem que se aceitar com o nosso corpo, sem dúvida nenhuma. Mas obesidade, ela é um problema real uma na doença, vida das na pessoas. verdade. É uma Hoje em doença. dia eles tentam romantizar. Romantizar. isso, né? Uma coisa Nossa, que eu isso não me dói concordo tanto. de maneira Não nenhuma, dá. né? Também. E outra Sei não. coisa, eu acho que até a questão da aceitação, se você não está bem, você não tem que aceitar. Você não tem que aceitar porque o outro fala que você tem que aceitar. Não, e a porque é bonito verdade você aceitar. se uma pessoa acima do peso para ela estar bem de verdade é muito difícil. Que ela não Não, consegue né? Comparado correr, não com uma consegue pessoa fazer que está nada. em plena saúde ali, gente, não tem nem Se comparação. ela está acima do peso, se ela está com... Às vezes nem está acima do peso de balança, mas se ela tem um percentual de gordura maior do que deveria, ela está sem saúde. Exato. Sobrepeso, obesidade, não define por peso de balança. Isso eu bato na tecla todos os dias.
O paciente chega para mim, eu quero pesar X, doutor. Esse valor de X eu vou ficar feliz. Eu vou falar com ele Não vai assim. conseguir nem andar, vai Vai perder entrar massa aqui muscular. e sair daqui. Não trabalhe com peso. Me fala de percentual de gordura. Quanto você quer? Não é que eu vou te fazer chegar lá, não. Mas nós vamos trabalhar com essa meta. Perfeito. É muito melhor, Ótimo. porque o peso ele engana. Tem Muito. gente que com 100 quilos vai estar extremamente sadio e gente que vai Igual estar... seu espelho. Eu falo, eu sou uma espelho. pessoa extremamente pesada para minha altura. Mas meu percentual de gordura é baixo. Baixo. Sim. Então, É muito mais músculo. se né? eu ficar olhando a balança sempre Não dá que eu faz tô acima sentido. do peso, né? Se olhar o Exatamente. IMC, Pelo amor de Deus. IMC, gente, não dá para ser usado. Peso e altura, de vez em quando aparece no Instagram, nas O meu caixinhas, é né? terrível. Tenho 1 metro e não sei quanto, peso não sei o quanto. O que que você indicaria para mim? Eu falo, tá, mas você Não não, me sei contou nada de verdade, um dado eu não vi real seu ali do percentual, corpo. eu não sei Se eu como for é que olhar tá. isso, eu tô uns 10 quilos acima. Sério? Conta que a Jéssica é mais baixinha, né? Então, É, mas o meu percentual é baixo. É baixo. O que pesa é massa magra. A Graças musculatura. A Deus. a gente Doutora pesa que me ajuda praticamente- muito. É chumbo trocado. Porque ela falou assim, os pacientes chegam no consultório falando assim, o que você falar para fazer, faz. Essa sou eu. Eu vou nela e falo assim, o que que eu preciso? Faz aí o que eu preciso que tá bom. E é Confiança. legal que, assim, o paciente, por exemplo, ele começa a cuidar do rosto, aí ele começa a olhar para o corpo também. A gente troca muito os pacientes, porque é a mesma coisa. Emagreceu, anima a cuidar da face. Então, é por completo. E Exato. conversa, né? O que ela falou. Às vezes o paciente emagrece, a gordura, ela vai saber explicar mais que eu, mas a gordura some também do rosto. Até Sim. porque não existe isso de, como perder a gordura só da barriga. Você não perde só vai de um lugar. perdendo Você em perde partes. gradativo Inteiro. do todo. Perfeito. E o rosto entra no bolo. E aí acaba que a pele da pessoa tende a ficar mais caída, derretida. E aí a Jéssica, com mais expertise que ela tem, ela consegue amenizar isso no paciente, tratar isso com o paciente. E acaba que um agrega o trabalho do outro. Legal. A gente envelhece, a gente perde estrutura de suporte com o Sustentação, envelhecimento. Isso. E essas estruturas são osso e gordura. Então, com o emagrecimento, você perde essa gordura mais rápido, então você vai envelhecer o seu rosto mais rápido também. Sim. Então, entra aí a parte de cuidar não só do corpo, Eu mas do mesmo, rosto também, quando eu era conjunto. mais novo, né? Eu era bem gordinho, né? Aí eu emagreci, assim, acho que foram 12 quilos em 1 mês e meio. Não sei como. Eu fazia bicicleta, passando eu mesmo. fome. Não, eu mesmo cismei e falei assim, Tirando o eu não crescimento. virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero emagrecer. Eu vou olhar algumas coisas na internet aqui, eu mesmo vou fazer minha dieta, eu vou fazer exercício, eu vou emagrecer. Eu tinha 12 anos de idade. Aí comecei, 12 quilos e meio. Até hoje eu sinto que meu rosto ele tem uma flacidez na pele que tem que ajustar depois, com o tempo. Né? Certeza. Aí é o que eu mais escuto no consultório. O que está te incomodando? Doutora, eu estou sentindo que o meu rosto está derretendo. Aí eu falo, mas tá. Tá Porque é derretendo justamente mesmo. isso, o Tá rosto perdendo faz a- isso aqui, ó. Exato. Começa a dar olheira, marca o bigode, a boca vai ficando triste. Derretendo. Vai derretendo. Exatamente. Ainda mais no processo de emagrecimento, que você não vai perder gordura só de onde você quer. E muitas das vezes o seu corpo meio que tem um padrão, né? De onde vai Sim. começar a perder gordura. Tem gente que começa do braço, pode ser talvez da face. Perder gordura localizada é cirurgia. Exatamente. Só na faca. Na verdade, a mulher e o homem, eles têm padrões de corpo diferentes. Então, a gente fala que o da mulher, para ficar de um jeito mais fácil, para quem está assistindo entender, a mulher, ela se comporta como uma pera. Ela Sim. tem a curvatura de uma pera. Já o homem, ele se comporta como uma maçã. E a gente estuda isso na medicina. Por quê? O homem acaba acumulando, tendo mais facilidade de acumular gordura na região central. Na barriga. Na barriga. Por que isso se dá? Porque o homem tem menos hormônio do estradiol, que é um hormônio que te dá características femininas. Lembra da pera? O homem tem menos, acumula mais na região abdominal. Já a mulher, por que na menopausa as mulheres tendem a engordar e acabar acumulando mais na barriga? Você escuta, doutora, eu nunca tive essa barriga e estou tendo agora. Porque ela acaba perdendo esse hormônio estradiol, que é o hormônio que dá a ela essa característica da pera. Entendi. Então, ela facilita o acúmulo de gordura na região central também. Então, acaba que tudo tem uma justificativa. Nem sempre é o que você come, como você come. Claro que isso influencia muito, mas existe um padrão. Então, você tem um padrão que você não vai fugir dele. A medicina explica biologicamente por que você vai chegar lá. Por mais que eu faça uma dieta ou coisa do tipo, o meu biotipo já tem. Já tem Uma- desenhado dos primatas. Os Então, padrões já estão ali. a gente consegue aperfeiçoar os padrões. Você, por exemplo, tem uma estrutura mais larga. Um exemplo, tem ombros largos. Eu não consigo diminuir sua estrutura óssea. Você vai ter impossível. sempre ombros largos. Mas a gente consegue harmonizar isso da forma
de proporção de Ganhar um músculo pouco mais e de massa em gordura. tal lugar, Exatamente. esculpir no corpo ali. Né? Exatamente. A bioimpedância ela é interessante porque ela mostra por cada segmento. Então, eu sei tanto de gordura quanto de músculo. Então, eu sei se a sua perna direita está mais forte que a sua esquerda, se você está assimétrico, se você não está. Se você está com um percentual de gordura controlado na região central, então eu tenho que intensificar um treino mais localizado em outra região. E aí, nisso, a gente vai esculpindo, até a gente chegar onde a gente quer. Legal. Eu tava vendo Tem que ter ontem. paciência, né? Nossa. Minha e do paciente. Com certeza. Para não desistir durante o processo. Com certeza. Uma coisa que eu falo também, Gui, você não chegou no corpo que você está em um mês. Então, Não, não me impossível. procura achando que você vai reverter em um mês. Nossa, Você tem 11 foi anos anos. que eu treino. Eu fazendo 11 anos já? E eu tô com o mesmo nutricionista há 10 anos. Eu falo com ele, Nu, cara, é olha muito tempo. quanto tempo. E aí até hoje eu escuto assim, mas a doutora Giovana deve estar passando bomba para ela. Que triste, né? Nossa, eu Porque fazendo. isso é o que muita O povo gente quer pra escuta. ontem. Pra ontem. Eu fazendo o desafio, eu tô no meio de um Ninguém vê a desafio luta. fitness né, de 15 dias. Não tô fazendo nada certo, para ter certeza absoluta, mas pensa uma dieta que tá arrebentando com a minha cabeça. Pelo amor de Deus, gente. E tem Que é isso muito também, o restritivo. emagrecimento Quase rápido, nada. ele te... É. E Você tende não- a não é ser insustentável. sustentável. Você pira. Exatamente. De vez em quando dá aquela coisa assim, caramba, eu preciso comer alguma coisa gostosa, né? Tipo, uma impulsão ali alimentar. Nossa, é difícil. Quando você se restringe, parece que dá muito mais vontade de você comer É. besteira. O proibido é mais gostoso. Uhum. Por isso que eu brinco com o paciente, eu falo aqui você não vai achar nada radical. Não é o meu perfil de atendimento. Porque eu sei que você não vai sustentar. Você vai vir empolgado. Você vai fazer por 15 dias. Depois você vai chutar o balde, você nem volta no retorno. Nem o resultado Você vai nunca mais quer sustentar. fazer dieta. Mas tem muito profissional que faz ali mais pegado mesmo, só pra... Cara, ainda tem muito profissional que faz assim, Sério? muito radical. Tem. E eu tenho pacientes que procuram radical. Aí eu preciso equilibrar a balança. Falar, olha, vamos tentar. E outra coisa interessante, o seu corpo, ele tenta se adaptar. Ele foi feito para tentar passar por cima de todos os obstáculos. Hoje, cada um de nós tem um metabolismo basal. O que quer dizer isso? Quantas calorias o seu corpo gasta para ele funcionar? Você está de olho aberto conversando comigo, para você ter energia para se movimentar. Isso chama taxa metabólica basal. Se eu estou falando de emagrecimento, eu preciso estar consumindo menos do que o meu corpo já gasta parado. Então, eu preciso gerar um déficit calórico. Então, ingerir menos do que ele já gasta. Ok, aí eu vou emagrecer. Quando eu jogo esse déficit de uma forma muito acentuada, porque eu quero fazer uma dieta muito restritiva, eu quero que o paciente emagreça muito rápido, o meu corpo, no começo, ele vai usar a gordura que ele tem estocado para fazer energia. Então, ele começa a queimar a gordura e você começa a emagrecer. Vai chegar um momento que ele alerta, ele fala, opa, não está entrando mais. Se eu usar todo o meu estoque, eu fico sem. Então, ele vem e reduz o seu metabolismo. Então, se, por exemplo, você gasta... Você tem que ter... você não pode cortar tudo de uma vez, senão Não. vai fazer o efeito contrário. Senão né? você estagna. E aí você não emagrece mais. Entendi. Você precisa ter um boom de caloria ali, pelo menos para sustentar aquele emagrecimento a longo prazo. Pra Exatamente. você não pirar. Também. Vira mesmo, vira mesmo. Se, por exemplo, eu gasto 1.300 calorias, basal, e eu monto uma dieta para mim de 800, um exemplo, super radical, quero emagrecer muito rápido. Meu corpo reduz o metabolismo para 800. E aí, como é que você emagrece depois? Aí você vai ter que ficar jogando cada vez mais para Você baixo. não vai viver. Aí você não tem energia, você vai ter dores de cabeça, seu corpo vai gritar pedindo arrego e você não vai ter o que fazer. Aí você vai entrar, você vai engordar tudo de novo, seu metabolismo subir talvez um pouquinho, pra você tentar de novo daqui 3, 4, 5, 6 Aí o meses. que acontece? Nossa. Aquela mulher na menopausa que já está surtando, está engordando, aí ela vai, corta tudo, porque ela viu a blogueira falar, Exatamente. aí ela morre. Aí acabou. Arrebenta com a pessoa. E aí, entrando na história da mulher na menopausa, o que te ajuda a construir músculo? Testosterona. Por que a mulher na menopausa tem um metabolismo mais desacelerado? Não tá acontecendo. Que não está com testosterona. E a testosterona, construindo músculo, aumenta o metabolismo. Quem acelera seu corpo é seu músculo. Se ela já está em queda de músculo, queda de testosterona, com metabolismo mais lento, eu faço uma dieta restritiva, como que eu vou Você tem reverter que isso? conservar a massa magra. Ela consome muito mais Eu caloria fiquei do com uma que... dúvida. Exatamente. O metabolismo basal ele demora tanto tempo assim com uma dieta para ele voltar a um ponto normal? Sim, porque você vai engordar primeiro. Então, ele vai tentar, ele vai falar assim, opa, eu preciso do meu estoque. Você precisa de boom de caloria para voltar aquilo dali. Exatamente. Nossa Senhora. Ou você precisa de músculo. Como é que você constrói músculo na restrição calórica? Você precisa Sim. de carboidrato para construir músculo. Sim, fazer a Assim, síntese. Aquela história de pão é vilão, arroz é vilão. Não existe, Nossa, não, eu gente. como pão o dia inteiro. inteiro. Doce Se de não leite. tiver um pãozinho... Exatamente. Você precisa Pão do com doce carboidrato. de leite.
Não, eu já fiz essas dietas aí, gente. Mais época de faculdade eu não tinha dinheiro, era batata doce com ovo. Era o mais eu lembro barato. que eu fui pra. Gente, Eu é ia horrível pro você manter banheiro, isso aí, abria a não tem marmita, como, porque não. dava um cheiro. Nó. Aí eu falei, gente, por que eu fazia isso? Hoje eu como pão com doce de leite, tá vendo? Hoje em dia tá melhor de fazer dieta do que A primeira antigamente vez ainda. que eu Tinha muito experimentei foi terrorismo, lá. O Ale que me passou. O pão com doce de Pão leite. com doce de leite. Agora Eu acabou. fiquei com medo, mas... Doce de leite Caiús ainda, lá da fábrica do meu noivo. Ah, é o melhor, gente. Vamos Porque seu aproveitar. noivo tem uma fábrica de doce de leite? Ele tem uma fábrica de laticínios. Ele não, né? A família dele, e hoje ele gere a fábrica junto com a família. Ah, Show. legal, legal. Bacana. Apesar de um Laticínios. docinho, já sabe. É Não, e bom é bom, mesmo, viu? né? Não... E aqui uma coisa, da mesma forma que um profissional fazer uma dieta meio louca assim para uma pessoa, pode estragar com a pessoa também total. Eu imagino que você também ali no meio da harmonização já deve ter chegado um paciente que já foi em algum lugar, Há muitos. fez Nossa, alguma eu lembrei coisa até. que deve ter arrebentado com a cara dela toda e depois foi lá Geralmente, para consultar com consertar. você. O paciente, ele primeiro vai em mim, aí às vezes ele acha o orçamento caro. Aí ele vai no outro, mais barato, aí depois ele volta para eu consertar, entendeu? Acontece muito. Vai no mais barato, faz E a cagada. PMMA, né, amiga? E tem o PMMA. Nossa, Tem Até gente que hoje. aplica até hoje. Até hoje. Nossa. Cruz credo. Até hoje. Eu tenho muitos pacientes com PMMA que falam, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falo, olha, eu posso te ajudar, mas a gente vai ter que fazer de uma forma mais cautelosa. Vou precisar de exames, a gente vai ter que ver onde esse produto está, porque o PMMA, se ele gerar uma inflamação ali, a gente tem um grande problema. Você já viu uma pessoa com inflamação ali de PMMA? Não pessoalmente, Sim. né? Já vi estudos, casos, né? A internet sempre tem. Sim. Então, pelo amor de Deus, gente, não usem PMMA. E nem no corpo, tá? Porque eu já vi também reação De aplicar no inflamatória. corpo? Bumbum. Quero É. o bumbum de fulana de Harmonização tal. corporal. Pelo amor de Ah, não, Deus. tem muito isso aí. Não, A e, pessoa pensa em tudo, mesmo Necrosa. treinar, fazer alguma coisa. exatamente. Menos o básico bem é, Pelo feito. amor e de outra Deus. coisa, o PMMA, como a Jéssica falou, é derivado do plástico. Ele não foi feito para ser absorvido. Ele é um material inabsorvível. Só que dizem até que melhorou a formulação, mas até então, o que tem acontecido com o PMMA? Seu corpo tem se adaptado. Ele é muito inteligente. E ele começou a absorver. Ele não consegue absorver tudo, mas ele absorve uma parte. Essa parte do PMMA que é absorvida faz uma descompensação renal nos seus rins. E aí acaba tendo um descontrole de cálcio e potássio na célula, você faz uma disfunção renal. E essa disfunção isso? é Tá irreversível. E você não pode tirar o PMMA. É um absurdo a pessoa vender isso para Colocou outra pessoa ali, hoje em já dia era. sabendo disso. Já era. Eles falam que hoje tem um percentual dentro do PMMA que é permitido, que é Sempre tentam tolerável. justificar de alguma maneira ali o... Mas cabe a gente a pensar, se fosse um filho meu, eu colocaria? Se eu não Exatamente. colocaria no filho, por que eu vou colocar no outro? Exatamente. Mas o Isso é paciente ele fica importantíssimo. iludido com a ideia de que é uma coisa permanente. O profissional vai falar, você vai fazer ácido hialurônico, ele é absorvido. Para não Mas ter que já voltar tem- e gastar mais dinheiro. Mas ali. A pessoa tem acha que tá casos- economizando. Está economizando, mas é um barato que sai caro. Até porque o PMMA é mais barato do que o ácido hialurônico. Ele é mais barato e ele É é cobrado. permanente. Então, né, quem não entende, é claro que ele vai naquilo. A pessoa acha que vai fazer uma vez e acabou, não precisa voltar acabou. mais. E Mas não é o- barato também, não. Os profissionais, eles passam esse PMMA num preço talvez até maior do que uma sessão de ácido O hialurônico. lucro é bem mais alto. Então, assim, tem o que ter risco é cuidado. maior, né? Superfaturam. Eu tenho pacientes, eu explico o seguinte, vamos supor. Eu vou colocar um queixo de PMMA. A gente envelhece, a gente absorve osso. Então, aquele PMMA vai ficar ali. Não, vai ficar muito estranho. Vai ficar muito Pelo feio a amor de longo Deus. prazo. Vai E não vem deformando. falar comigo que PMMA não sai do lugar, ele sai. Mesmo que não sair, você Ele absorve pendula tudo. também, né? Você vai ficar um velho queixudo. Nossa, pelo amor de Deus. Eu vejo É isso melhor colocar uma prótese, E tem a gravidade, porque dá né? para tirar. muito. O material, ele é denso, ele é pesado, então ele tende a descer também, a depender da região que você colocar. Então, às vezes, você colocou alguma coisa na face, você vai ter um problema no pescoço. Vai descendo. Eu tenho pacientes que estão, assim, arrependidíssimos. Falta de orientação. E é algo que eu vejo muito. Até tomei uma propaganda esses dias para trás de um profissional anunciando Botox R$650. Primeiro que já está tudo errado dele colocar o preço. Segundo, imagina o tanto a que ele pessoa não pode diluiu colocar o aquilo preço, ali. né, na A hora pessoa de- está injetando água. Então, se você for procurar um profissional, tem que ser alguém que não domine só a técnica, mas que também vai colocar um produto de qualidade e confiança. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente que me procurou, eu passei o tratamento para ela, ela levou o tratamento em outro lugar. Aí ela me mandou uma mensagem me questionando, dizendo o seguinte, mas eu fui em outro local, eles usam o mesmo material que você e é metade do preço. Uai. Falei, olha, eu não vendo material. Eu vendo a Eu minha vendo expertise e tudo que O tem. meu ali. conhecimento, os meus cursos, olha, o material,
cada um trabalha de uma forma com ele. Tem diluição, tem plano de aplicação. Então, eu dou exemplo de um cirurgião plástico. Eu sou cirurgiã plástica, ela também, a gente usa a mesma marca de prótese. Não é o mesmo resultado. A mesma coisa para os materiais de harmonização. Muitas pessoas fazem isso, pegam o plano de tratamento, vai em outro lugar e acha que só por ser o mesmo material vai ser o mesmo resultado. Não é. Eu não vendo material. E outra coisa, é interessante você procurar um profissional que você confie nele não só como profissional, mas como pessoa. Sim. Que seja alguém com caráter. Que seja alguém que você já ouviu falar até fora dali. A pessoa não vai te vender o que você não precisa de verdade. Ou né? não vai te vender... Porque tem profissional hoje, gente, infelizmente, que te vende e não te entrega. Por exemplo, eu faço implante hormonal. No termo de consentimento do paciente, fala no termo que eu vou apresentar os implantes que eu vou colocar na hora de colocar. Sim. E eu abro os implantes na frente do meu paciente, deixo ele ver quais que eu vou colocar. Ainda falo, olha, esse é esse. Tudo explicadinho. Tudo explicadinho e tudo às claras, tá? Tem profissional que você pergunta pro paciente assim, mas quando você colocou, foram quantos? E, doutor, ele nem deixou eu ver. Nem sabe o que Nem é. sabe, às vezes colocou uma pontinha ou outra coisa. Né? Exatamente. Vendeu uma quantidade, colocou outra. Colocou outra, vendeu 2, entregou 1. Entregou um. Aí, às vezes, o paciente não teve melhor, a culpa é do É tratamento. porque tem muita gente Aí que não começa tem a nem falar noção. mal que não funciona. Não O funciona. implante não funciona. O problema não é o profissional, é o tratamento. É. Aí, às vezes, achou um implante, o mesmo implante, mas do outro é mais barato. Então, E aí, existem marcas para tudo na vida. Você vai comprar um carro, tem as marcas do carro. Sim. Às vezes, o carro tem a mesma funcionalidade, mas são motores diferentes, durações diferentes. Consequentemente, o IPVA que você paga de um carro é diferente do outro, o seguro que você paga de um carro é diferente do outro. Mesma história com o material que a gente trabalha. O cara quer comprar um Uno e ter o resultado da Mercedes, é difícil. Mas... Exatamente. Eu brinco hoje Não com meus tem como. pacientes que existem os tratamentos que são as Ferraris. A Ferrari Existem do os- e emagrecimento. o que Errado você esse quer, crescimento. né? Tem Exatamente. paciente que está satisfeito com o Uno e tudo bem. E o quanto você quer investir? Você quer investir para o melhor? Que tem mais chances, mais resultados, estudos mostrando benefícios em diversas áreas, ou você quer ir para o mediano? Que não é ruim. O Uno te leva para onde você quer ir. Mas você pode ir com mais conforto. Mas eu acho que assim, é uma coisa que, querendo ou não, tá mexendo com o seu corpo, com a saúde. É um negócio que, assim, se é para gastar dinheiro com isso, faça a coisa bem feita. Senão, o carro, né, é uma coisa. Agora, o seu corpo... o seu corpo já é outra outra Vale coisa. muito mais. Exatamente. Eu, particularmente, questão de saúde, eu sou muito cagão. Então, eu vou escolher, nem que eu pague mais caro, que eu vou estar tranquilo, sabe? E isso em qualquer área. Exatamente. Eu recebo muita mensagem no Instagram assim, doutora, você não atende por plano? Ai, que pena que você não atende por plano. Gente, vamos lá. O plano hoje, você precisa investir alto para você entrar num plano de saúde. Sim. Então, se eu quiser atender pelo plano X, eu Tem uma preciso clínica investir. gigantesca ali também para entender. Pra você pegar lucro, entrar. né, por volume Sim. também. E aí, eles pagam líquido R$50 por consulta. Nossa. Minha consulta hoje dura 1 hora. No mínimo, 1 hora. Como é que eu lucro com isso? Não tem como. É uma tem como. desvalorização muito grande. Aí, se Hoje você- o convênio está insustentável na E maioria se das você vezes. reparar, qualquer E os médico que você já médicos foi num convênio, o paciente sai reclamando. O médico não me deu atenção, Ele o médico te não olhou trata que para nem mim. É porque Claro, objeto. só que a passar tá ganhando R$50 ali, Vai só ficar tá uma É girando. volume. Só tá girando, não tá Nunca. preocupado. Ele quer volume. Então, o mais Exatamente. rápido que ele te dispensar... E esse não é o tipo de atendimento que eu prezo. Para mim, eu ainda brinco com o paciente, olha, na primeira consulta eu não te passo nada. No retorno, a gente até conversa melhor. Mas eu tô aqui para te conhecer. Você tem 1 hora ou mais, se você precisar, para você me contar quem é você. Porque, às vezes, um trauma lá do passado intervém no quem você está hoje. E, para mim, isso é importante. Legal. Vocês duas têm clínicas, né? Correto. Você Hoje. trabalha com as Isso, duas eu hoje. atendo as duas. Legal. Como é que foi esse processo de abrir a clínica de vocês? Queria Então, entender ainda um tá pouquinho. em processo, né? Ah, tá em processo a gente ainda? atende nos nossos consultórios, mas Sim. estamos em obra, a gente vai inaugurar quase Uma que do lado Ah, da vocês vão outra. fazer a clínica uma do lado da outra? Não, Não, elas hoje- atendem hoje uma do lado da outra. uma do uma lado da outra dentro de um hospital. A gente tem os nossos consultórios lá dentro do hospital, agora Legal. a gente vai expandir para a clínica. A Giovana na parte do corporal, vai colocar mais profissionais, né, na parte de... Uhum. E eu também vou fazer na parte da estética, também vou colocar corporal, facial, a gente vai ter todos os tipos, outros profissionais também, mas está em construção, eu acredito que em dezembro já inaugura. Que Questão de legal, sorriso ótimo. também. Parabéns para Sim, vocês. estética oral, assim, quer tratar, vai na gente. Exatamente. Vai atender de tudo. De Agora eu vou tudo. te falar, você fez uma pergunta, como que foi esse processo? Não é fácil não, tá? Não, com certeza, Não é sem dúvida fácil. nenhuma. Como todo negócio ali, para começar, vai pequenininho.
para conseguir esses clientes iniciais? Nossa. A gente se torna o empreendedoras. começo, A gente ainda brinca disso, mas é uma brincadeira com muito fundo de verdade. Que a gente, além de profissionais, a Jéssica como cirurgiã dentista e eu como médica, a gente é empreendedora. Não, sem dúvida nenhuma. Muito mais, né? A partir do momento que vocês abrirem a clínica de vocês, começarem a trazer mais gente, vocês vão virar muito mais empreendedoras do que profissionais da saúde. Já são, na verdade, já são empresários, né? A partir do momento igual eu estou investindo com você ali no processo de aquisição de mais clientes e tudo mais, já é algo ali. E Não tem mesmo como. que a gente atenda, a gente loca, né, consultórios dentro de um hospital. Sim. Mas a gente não há um acordo com o hospital de sermos como se fossem funcionários do hospital. Nós não Vocês estamos que na procuram clínica os deles. clientes, na verdade. Exatamente. Nós somos clínicas com CNPJ separadas, só num espaço alocado de um hospital. Exato. Legal. Só que tá ficando pequeno, né? Graças E outra a Deus. coisa, isso. Eu achei que eu ia ficar até mais tempo onde eu tô, mas e ninguém cresce sozinho. Chega uma hora que Sem a gente dúvida não dá nenhuma. conta. Eu não dou conta. Eu tenho o Gui, eu tenho a Daisy. Agora meu marido também está me ajudando por trás. Ninguém consegue crescer sozinho. Hoje em dia é Instagram, é contabilidade, é estoque, é paciente, é atendimento, é agendamento, É isso mesmo. crescer profissionalmente, fazer curso. Assim, tem dias que eu acho que eu vou pirar. E a vida pessoal, né? Vida pessoal. Sem Porque as dúvida pessoas, elas só veem o que O tá glamour. bonito ali, né? nenhuma. Ver o que você posta no Instagram, às vezes uma viagem que você faz ou coisa do tipo, Gente, eu nem matava imagina. a aula para fazer estágio de harmonização. Nossa. E o meu estágio era em Barbacena, eu fiz faculdade de Juiz de Fora. A minha aula era integral, né, o dia todo. Então, eu saía de manhã, tinha o meu carro, eu ia para Barbacena, fazia o estágio o dia todo e voltava. Voltava para Juiz de Fora. ter E aula. o meu pai não sabe Nossa, dessas que coisas, correria não. danada. Vai ficar sabendo agora. Matava a aula para... Aí todo mundo assim, ela deu sorte. Deu. A sorte A que sorte. você construiu É, durante pra muito caramba. Eu lembro você que quando tá eu doido. fui fazer o meu consultório sozinha, eu pensei assim, eu tenho que ter uma secretária. E, assim, para mim, a minha funcionária é como uma filha. Ela precisa do salário dela para ela viver, então ela Sim. precisa de mim. Eu pensei assim, será que eu vou dar conta? Eu estou indo trabalhar sozinha, eu vou abrir meu consultório. O que eu fiz? Eu vendi meu carro. Porque eu falei assim, se de tudo der ruim, eu tenho o dinheiro do carro para me pagar ela. Sério, gente, eu fiquei muito preocupada com ela. Falei, eu estou assumindo um compromisso com uma pessoa, mas graças a Deus, gente, o primeiro dia, Deus é muito bom. Legal. Quando você se esforça, corre atrás com honestidade, não tem As que coisas temer. acontecem. Porque, na verdade, quando você está procurando ali um sucesso, né, tanto financeiro ou qualquer área da vida, a gente pensa também, quantas pessoas eu consigo levar se eu também conseguir fazer a Sim, coisa, exatamente. entendeu? Levar, inspirar. Exatamente. Então, é uma e coisa muito Você não simples. cresce sozinho, como ela disse. tem E não, exatamente. não só em questão de eu preciso de ajuda para crescer, mas quando eu cresço, você leva muita gente junto também. Você começa a contratar mais pessoas. Você, tendo mais pacientes, você está ajudando mais pessoas a terem autoestima. Então, vira um ciclo que eu tenho certeza que você já ajudou milhares de pessoas. Então, deixa de ser algo só seu e vira algo social, né? Sim, o dinheiro é muito bom, claro. Mas eu juro para vocês que é muito gratificante receber uma mensagem de um paciente falando que está feliz, que eu mudei a vida dele, que agora consegue tirar uma foto, que não é mais refém dos filtros. É muito satisfatório, A muito pessoa mesmo. tem seu certeza. filtro natural, igual a gente natural. brinca. Você, que o seu trabalho está realmente ajudando as pessoas Ajudando em as algo que elas pessoas. precisam. Quem pensa só no dinheiro não prospera. Não, Não, prospera. de É o jeito nenhum. contrário. Exatamente. Na verdade, a pessoa se queima em busca do dinheiro. Exatamente. Quanto mais você corre atrás dele, mais Mas ele ele foge corre de de você. Sei que é clichê, mas o dinheiro é consequência. gente. Consequência. Consequência. Eu lembro que quando eu fui até crescer, a Jéssica participou muito também do meu crescimento. Quando a gente fala que a gente não cresce sozinho, é muito isso. Eu trabalhava como plantão, né? Médica, recém-formada, plantão. Eu lembro que as pessoas viravam para mim e falavam assim, eu não sei como você aguenta trabalhar tanto. Mas o que me movia era o meu futuro. Não é que eu queria trabalhar 60 horas consecutivas. A gente foca no presente, mas já pensando, o que eu vou Fazer no querer meu ali mais futuro. futuramente? E aí eu aluguei um turno num consultório lá em Barbacena, numa clínica chamada NEC, uma clínica de cardiologia, com as melhores cardiologistas de Barbacena. Então, conquistei um lugar de respeito lá, de credibilidade, e pagava para não ter paciente. Eu não sou de Barbacena, não tinha vínculo nenhum, meu noivo não é da área da saúde. Dei a cara e a coragem. Tava Pagava. chegando do zero lá, né? É isso No que eu ia zero. perguntar, como é que era o início ali para conseguir esses pacientes Pra iniciais mim foi na bem carreira? Instagram, né? Instagram mesmo. Cara, na Indicação. época eu nem investia muito Instagram, porque eu tava tinha acabado a minha pós, né? Mas eu não sabia como ia ser o futuro. Sabe aquela vergonha? O que eu vou postar e as pessoas vão pensar? Aham.
E assim, eu nunca tive vergonha de postar o meu dia a dia. Eu sou bem ativa no meu Instagram. Mas Stories dela tá sempre cheio. sempre Mas cheio, tá sou bem certo, tem que ter comunicativa. trabalho, tem que ter sua vida pessoal ali, que é isso que atrai a Eu galera. gosto, mas na parte da nutrologia eu tinha medo. E eu nunca me identifiquei com marombas. Nunca me identifiquei. Então eu falava assim, pra mim só tinha uns marombas pra eu trabalhar. Eu falei, lascou. Vou pagar, não vou ter paciente, vai dar ruim. Mas Deus ajuda quem trabalha. Isso aí é a maior verdade. Se você estiver ralando, vai acontecer. Pingava um, pingava outro. Foi pingando, um indicava o outro. E vinha por indicação de terceiros. E as coisas foram crescendo. Chegou um momento que eu falei, eu desabafei com a Jéssica. Falei, ai, eu tô querendo crescer mais, mas eu tô com medo de investir. Alugar um outro lugar para ser só meu, porque lá eu tinha 3 turnos locados. E não tinha possibilidade de eu alugar mais um turno, porque a sala era alugada para outras pessoas também. Então, eu teria que investir mais alto e saber como é que ia ser. E ela falou assim, olha, amiga, eu até propus para ela alugar a sala dela. Eu falei, amiga, nos turnos, se você não estiver atendendo, você não quer alugar para mim, não? Eu divido o aluguel com você. Para ela, talvez seria interessante, porque ajudaria a reduzir os custos. Mas ela falou assim, ó, tem uma sala vaga do lado do meu consultório. Por que você não aluga lá? Eu falei, ai, mas e se eu não der conta de pagar? E aí, dá aquele medo. Ainda bem que eu falei, você tem um nome limpo? Não, ela fala, Serasa, como é que tá? Empréstimo. E aí, ela banco tá aí pra acabou isso. abrindo muito meus medo, olhos. Não, gente. Não pode a única pensar coisa que muito, não. não. Tem jeito é pra morte, o resto. O resto a Concordo gente dá um plenamente, jeito. concordo E aí ela me plenamente. encorajou e acabou até me ajudando, que a Deise, que é nossa secretária hoje, que é uma maravilhosa secretária e pessoa também, ela falou assim, tem a possibilidade de você também usufruir do trabalho da Deise. E eu fiz uma proposta para a Deise, ela me ajudou, a Deise aceitou, a gente cresceu também juntas, a Deise me ajudou. E eu te falo que hoje meu faturamento quintuplicou do que era antigamente no 6 outro meses lugar. atrás, É, praticamente. 6 meses atrás. Quando 6 nós meses começamos, foi o mês que eu mudei. 6 Foi. meses. Eu Legal. falava, eu já tive esse receio, eu já passei por... Nossa, É o Ela medo pior. do crescimento. É o medo que não pode paralisar, porque ele vai te levar a um lugar muito mais Nossa, eu difícil. lembro, gente, no dia que eu fui comprar um celular para entregar para a Deise fazer minha agenda, né? Eu comecei a atender os pacientes. Mas aquele dia eu tava tão doida que eu mandei um áudio pra Jéssica. Eu falei assim, olha, eu acho que eu vou surtar. Você não vai me entender, não é o valor do celular que eu tô comprando, mas eu tô investindo tanto. E se isso der errado? Eu tava a ponto de surtar. se der errado, você tentou. É. Mas não Antes me você arrependo. se arrepender de ter feito e não deu certo, né? Porque de Do não que você tentar. ficar pensando, ó, e se eu tivesse feito? E eu fui Isso é o pior de abdicando tudo. dos plantões, né? Aí eu precisei tomar outras escolhas, mas eu entendi que, para mim, às vezes eu precisava dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, eu falei, vou largar esse emprego e seja o que Deus quiser. E se precisar, eu volto depois com a cara e a coragem. E é isso aí. E a gente não tem medo de trabalhar. Isso aí Graças não a Deus, tem. agora as Azul estão abrindo a clínica aí. Se Deus quiser, seja a primeira, tenha outra, por quem aí. sabe, vai. Sim, o não- espaço vai Filiais. ficar pequeno. E como vocês Exatamente. pensam sobre isso, sobre essa parte do crescimento? Como que vocês enxergam? Meu, vocês querem ter uma vida mais tranquila ali, uma empresa, ou vocês Eu pensam acho que a em- gente não consegue ter em uma vida de- tranquila, né? arrebentar mesmo, A gente é crescer pra muito caramba? agitada. É. Eu sou assim, meu marido fala que eu invento moda. Na hora que tá tudo ali ok, eu arrumo mais alguma coisa. Então, na hora que a clínica tiver tudo ali no jeito, eu já vou querer mais. Eu sempre quero mais. Ah, validou o negócio, já tá andando ali. Eu vamos... não estou satisfeita com nada. Eu Marcha. não acho que isso é um defeito. Que às vezes a pessoa pode falar assim, você está muito Gananciosa. gananciosa. Ah, Eu não tem nada acho disso, que isso é não. ambição Lógico que não. te faz crescer. Ambição É que me faz crescer. É engraçado que eu falei com a Jéssica hoje que eu pensava aos 40 anos que eu queria estar bem aposentada e trabalhando menos. Ah, não consegue não. Mas Não, eu eu acho Não que consegue não, foi de jeito nenhum. Ainda dá. mais que a gente vai estar linda, maravilhosa com 40 anos. plenas. Se Deus Eu acho que quiser. se separa, você fica doida. Eu Você fico. fala, gente, o que eu vou fazer? Gente, eu tiro um dia, eu falo, hoje eu vou ficar em casa. Eu não consigo. Mas Você é sempre porque- Sou agitada, arruma um- sempre Quando você já arrumo. está acostumado ali, ainda mais quando você começa a empreender, tá conversando com gente o tempo todo, fazendo coisa o tempo todo. No dia que você para ali numa sexta-feira, não, acabei um pouquinho mais cedo, você fala, e agora, o que eu vou fazer? Cara, eu levo muito trabalho pra Complicado. casa, né? Nos finais de semana. E aí, final de semana, eu consegui organizar minha agenda que eu falei, não, eu não vou levar mais trabalho pra casa. Final de semana eu quero ter livre. Esse foi o primeiro final de semana que eu não levei nada pra casa. Quando eu parei assim, eu falei assim, o tempo não vai passar, não. Por que eu não deixei umas notinhas pra eu emitir hoje, pra eu fazer alguma coisa? É doido isso. Dá até um Tempo pet. ocioso ali, nossa, tá doido. Esse ano, para Você- mim, foi bem... Correria, viu? Eu resolvi inaugurar a clínica e começar a dar cursos ao mesmo tempo. Nossa, é desafio É. isso. Você até E- postou ontem onde que eu tava com a cabeça de inventar de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas vai dar certo. Não, Vai, vai com dar. certeza, com certeza. E uma característica boa da Jéssica, que eu acho que isso vale até para a parte profissional, é que ela não perde oportunidades.
Ela não certo. perde. É isso mesmo. Ela é uma pessoa que ela pode sair sofrida de ter passado por aquele processo, mas ela não deixa a oportunidade de bater Não na porta deixa dela. passar. Isso vale, gente, a pessoa quando ela é assim com tudo. Então, se ela tiver uma oportunidade de fazer um curso, mesmo que pene ela naquele momento, ela vai fazer. Ela não deixa nada passar. Se ela tiver a oportunidade de te ajudar, Você tem a ela vai capacidade, ajudar, tem tempo pra mesmo fazer que aquilo ali, aquilo vambora. prejudique ela, de certa forma. Legal. Então, essa é uma característica que quando você procura um profissional que ele quer crescer, ele quer aprender, ele quer ser o melhor, ele vai fazer diferente por você. Com certeza. E isso eu Sem acho dúvida muito nenhuma. importante, na verdade eu acho mais importante de tudo, principalmente pra gente que é empreendedor, né? Vocês também quer ter esse ritmo de crescimento. Porque eu vejo que tem gente que começa a faturar bem, começa a ganhar bem e fala, não, agora Fica eu tô tranquilo. acomodado. Estagna. totalmente É, eu te acomodado. Só que você não mantém essa estagnação, você começa a cair. É, empresa que ela começa a decrescer, você pode saber que ela está morrendo. Uhum. Alguma Eu coisa te está falo com acontecendo. toda certeza, eu precisava abrir uma clínica agora? Não. Não precisava. Meu faturamento está ótimo, eu estou tranquila lá no meu consultório com a minha secretária, eu e ela. Mas por que não? Né? Exato. Se eu posso crescer, eu posso dar mais oportunidades. Eu estou trazendo até uma outra amiga para a área também, para trabalhar comigo, para poder me ajudar. Legal. Então, por que não? Estou jovem, eu estou com disposição, a hora é agora. Exatamente. Agora é agora. Igual a gente para montar o podcast também, a gente sentou na mesa lá, falou Não. assim, Não, se a foi gente pelo Instagram, na verdade. não só, a gente ia sentado, a gente ia sair daquele dia para de noite para comer alguma coisa. Pra jogar um papo É, fora. aí você virou para mim, o que você acha de podcast? Na hora que eu falou isso, eu falei, vamos fazer. No outro Vambora. dia a gente agendou. Tem que ser assim. Já gente. resolveu eu escuto tudo e muito vamos assim. fazer. Espera. Não, Esperar odeio, o quê? Esperar o quê? odeio gente que fica Sei assim. nem se eu vou estar "Ah, vivo mas eu amanhã, eu acho- vou ficar esperando. Eu acho que isso aí vai demorar um tempo. Mas tem que Gente, ter eu não paciência. espero. Meu amigo, não fala paciência comigo, pelo amor de Eu Deus. acho que eu sou até demais, Odeio eu não espero isso. nada. Eu sou um pouco Agora, mais, vamos. Eu sou um pouco mais cautelosa. Eu tenho a ideia, eu reflito em cima. Eu me organizo, eu faço conta, eu sou mais Eu racional. reflito depois que eu já Sim. tô lá, eu falo. "Epa". Não, mas claro, Depois que nada você pra já fazer começou, algo que seja imprudente ou coisa do tipo, né? Não, mas nem digo nesse ponto, não, mas, por exemplo, no investimento. Aham. Eu paro para pensar, eu faço conta, eu reflito, eu pesquiso muito. Nada, menina. Aí Deus na hora ajuda. que eu... Eu sou desse aí também. Eu sou assim também. Eu não. Eu sou organizada com as minhas coisas. Mas E na hora que eu ajuda, viu? decido também, eu entro Aí de vambora. cabeça. Não tem Aí tempo é ruim para mim. Legal, legal. Acho interessante até falar um pouquinho sobre isso, que é como que vocês imaginam o futuro, questão de sonho. Como que a Jéssica se vê, como é que a Giovana se vê. Além dos Não negócios. só, além dos negócios, num contexto geral mesmo. Eu sou muito presente. Vou te falar a verdade, eu não penso muito no futuro. Uhum. Eu quero tudo agora. Eu penso assim, na minha clínica, não, eu estou abrindo em um lugar, mas no futuro eu já não quero estar lá mais, entendeu? Te falar a verdade, eu não sei imaginar o futuro. Eu quero prosperar, mas eu penso no agora. Agora eu quero montar minha clínica, eu quero trazer o melhor Uma para meus pergunta, pacientes. onde que vai ser a clínica de vocês? Lá em Barbacena mesmo? A minha vai ser no mesmo hospital, só Mesmo que um hospital. andar embaixo, sabe? Legal. Eu loquei mais salas, né? Só Fechei que um é um cantinho espaço lá. bem grande, né? É, bem Eu maior, vai visitei ter lá. sala de aula, vai ter consultório odontológico, consultório médico. Recepção. Vai ser uma coisa bem maior. A da Giovana, infelizmente, praticamente na rua de baixo. A gente está Ah, perto então tá ainda. ótimo. Ainda tá um do lado da Infelizmente, outra. nossa, vai pra Mas outra é que nós cidade. vamos ficar um pouco Não, a gente longe. não deixa, não. Ah, isso aí, legal. E você, Giovana, como é que você vê essa questão do... Cara, eu me vejo muito família. Uhum. Eu converso muito isso com a Jéssica. Eu tenho o sonho de ser mãe, né? De um só, mas eu tenho o sonho de ser mãe. Uhum. Mas o que me moveu para mudar para Barbacena foi meu noivo, né? A gente vai casar agora, em março. Então, eu falo com ele que a minha prioridade é ele, sempre foi. Se eu prosperei em Barbacena, foi uma consequência de eu estar lá por ele. Então, a minha base é família. Então, eu penso muito de ter meus filhos, a gente pensa em mudar do país, a gente pensa em morar na Itália, mandar o filho primeiro, mais novo, para criar uma estabilidade lá e depois a gente aposentado ir para lá. Ele tem uma descendência italiana, né? Então, acaba que facilita. E é isso. Eu penso em empreender para me dar a liberdade. Legal, achei uma Pra coisa você muito... viver bem. Onde eu estiver. Achei uma coisa muito bacana de vocês duas. Vocês são muito gratas com as pessoas que estão com vocês ali desde o início até nos dias de hoje, né? Sabe, certeza. reconhecer ali tudo que ocorreu. Legal. Cara, eu me valorizo muito. Muito. Mas eu não deixo de valorizar quem está comigo. Perfeito. Eu acho que se eu tô onde eu tô, foi muito mérito meu. Porque eu nunca tive... Eu postei isso no Instagram recente. Eu não tive um pai rico. Eu não tive um padrinho. Eu não tive ninguém para me dar um empurrão. Eu tive a cara e a coragem
e a base que a minha família me criou. Corra atrás do seu. Sim. Se meu pai hoje tem um carro, vai vir de herança, um exemplo. O carro não é meu. Eu sempre tive esse pensamento, meu pai sempre me Nem ensinou. tem que pensar nisso, Não né? é seu, que foi você que conquistou. E outra, até que essa herança vem, você já tá velho. Você E ficar mesmo esperando quando vem, Nem tem que eu pensar, não quero não é? ir. Assim, não é que eu não quero, se vier vai ser bem grado, mas não vai mudar, O não meu vai ser é o que vai meu. mudar a minha vida. O meu é o que eu construí. Exato. E o meu noivo tem esse pensamento também de ambição, de construir, de dedicar. Ele poderia ser uma pessoa Não, mais vocês acomodada. vieram lá da Bahia juntos, né? Não, ele é de Não. Barbacena. Ele é de Barbacena, Barbacena. legal. E eu estudei que- com ele, olha que coincidência. É. Os pontos se ligam. É, E como que foi que vocês se conheceram? Bahia, Barbacena, não tem ligação Búzios. nenhuma. Búzios, Muito as louco. farras, né? farras da vida. Eu descobri Mas- hoje também. As coisas como são, né? Eu estava no meu último ano de faculdade, no meu último semestre de faculdade, prestes a formar. Com emprego garantido da minha cidade, já ia formar e ia mudar para minha cidade. Tudo bem organizado na minha vida. Ele surgiu. E aí, a gente, com 7 dias que a gente começou a namorar, eu mudei para Barbacena e moramos juntos 7 até hoje. dias. 7 dias? Nossa. Isso é loucura de amor É, mesmo. isso viu? aí. 7 dias de namoro. Eu sou imediatista, mas nem tanto. E 7 morando dias juntos. é foda. Sempre moramos juntos. Morei Certo. na casa da minha E sogra quanto um tempo mês. já? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Convívio Nossa, super bem. muito Super legal. bem, uma pessoa Legal. muito bacana. A família dele me abraçou muito. Então, assim, sou muito grata a eles. Eu falei isso com minha sogra recentemente. Falei, vocês são a extensão da minha família. E são mesmo, de coração. Então, eu acho que o ambiente de amor me moldou para eu conseguir prosperar. Então, as pessoas que eu me identifico... Eu tenho pouquíssimos amigos em Barbacena. Uma delas é a Jéssica, mas são bem poucos, que eu conto na mão dos dedos. E essas pessoas, com toda empatia, com todo acolhimento, me fizeram prosperar. Se eu não tivesse elas, talvez eu estaria triste, isolada, sem motivação, sem ânimo. Então, a gente tem que valorizar quem está E perto. olha Ambiência como é Deus põe importante. as pessoas na nossa vida, né? Porque hoje a gente tem uma amizade, ela veio para Barbacena, aí a gente começou a conversar no Instagram, já criou aquela... Do nada? Na verdade, eu segui a Jéssica. Sempre achei ela uma pessoa inspiradora. Gostava de seguir ela. E eu mostrei pro meu noivo. Na época, eu estava começando a trabalhar em Barbacena. A gente estava até Eu conversando era disso meio... esses dias. Ainda sou um pouco blogueira fitness também, Ahum. entendeu? Então, como ela é da área... Aí eu propus Legal. ela uma parceria. Ela nem me conhecia. Oi, tudo bem? Eu sou fulana. Acho você legal, acompanho você. Você quer Você fazer uma chamou, parceria? mandou pra ela assim. É, você do chamou? Neida. Pra Aham. fazer a consulta, me assessorar e tudo. Na época, ela estava já com uma outra profissional. Ela falou, olha, agora eu não posso, mas você quer fazer uma parceria comigo também? Eu falei, uai, bora. Aí fui pro consultório dela, fiz meu primeiro procedimento com ela. Mas ele meio que morreu, né? A gente ficou cada um no seu canto. E acabou que ela me chamou um dia para treinar. O que você vai fazer sábado? A gente trocava uma ideia, uma respondia o stories da outra, aqueles amigos trocava pessoais, figurinha. né? E aí ela me chamou para treinar, a gente começou a treinar juntas. Nisso a gente foi se Rapidinho, conhecendo. fez amizade. Tem pessoa que você bate ali na tecla, mas não encaixa, né? Tem gente que não vai de jeito nenhum. Agora Tem santo outras não que, igual tinha eu uma brinquei... naturalidade, né? Eu falei, hoje em dia, eu sou até madrinha deles, né, de casamento. Eu falei com o marido, o noivo dela, o Yuri, falei, cara, eu te conheço desde pequeno. Conheci a Giovana ontem e já tô aqui na sua casa. Que E legal. poucas cara. pessoas que a gente leva para dentro de casa, se a gente conversa É, muito. A gente olha, acredita com muito certeza. em energia. Muito Muito. importante, não pode. Não pode. Casa gente. da Selecionar gente bem é a só- companhia que Realmente os de casa. dos de casa. Aí eu me senti até honrado de ter ido lá. Ai, ó. Mas é. Mas eu brigo com meu marido, que ele é muito assim, né? Ah, vão todo mundo Ele lá. vira amigo de todo mundo. Ele Ele é. é muito... Eu já sou mais... Não que eu seja uma pessoa ruim, mas eu sou mais seletiva, entendeu? Eu sinto muita energia das pessoas. E eu Sinto acredito mesmo. também nisso aí. Eu sinto Acredito. Tem mesmo. gente que pelo olhar você já sabe. a É. intenção Sim, dele. às tem vezes alguma coisa. até ele fala comigo assim, nossa, você é implicante. Antigamente ele falava, Não é não implicância. sou, não é implicância. Eu sinto uma coisa ruim no olhar dessa pessoa. Uhum. Hoje ele vê, ele fala, nossa, realmente, é bem que você falava, tá assim, tá vendo? Mas dá pra perceber mesmo algumas É, coisas. Mas eu é de acho cada um, tem gente que não percebe, eu percebo muito. Muito E eu muito. acho que assim, não tem como você ser amigo de todo mundo. E eu não gosto da pessoa Senão que ela você é é amiga de Você todo nem mundo. tem que querer ser amigo de A todo pessoa mundo que é também, amigo né? de todo mundo, ela não é amigo de ninguém. É. Exatamente, ninguém é igual. E outra coisa, você vai envelhecendo, querendo ou não, a sua vida, ela vai se moldando ali. Vão vindo obrigações. Você não tem tempo para você ser amigo de todo mundo. É, da galerona que você tinha ali na época de faculdade ou coisa do tipo, impossível. Eu né? brinco Amigos que que- você tinha que não são mais Não amigos, são. não tem como, porque eles estão seguindo caminhos diferentes. É, e tá tudo certo. É, né? eu brinco que Faz conforme você parte. amadurece, você vai querendo amizade de fácil manutenção.
sem cobrança, que Você fica ali 2 meses sem ver a pessoa direito, mas... Anos Quando sem vê- ver, anos. sem ver a ver, pessoa. Nossa, é a eu mesma fiquei- coisa. Mas a boa amizade Não desfaz muda. com- Não perde. Não muda. não Esses faz dias eu vi jeito uma amiga minha que está no 2º filho da minha cidade, quando eu fui para lá recente que eu a vi. Mas tinha anos que eu não a via. Fui para casa dela, conheci os 2 filhos no mesmo dia, a gente ficou conversando horrores, passamos uma tarde toda e a amizade é a mesma. Então, Legal. você acaba, vão ficando poucos, que são os poucos e bons. E é um ponto interessante, até pegando um pouquinho da conversa que a gente trouxe, que é da ambiência. O ambiente que você se coloca vai te fazer ou crescer ou vai te jogar para baixo. Com toda certeza. Se você anda com pessoas que estão querendo crescer, que estão no mesmo ritmo, mesmo que você não seja esse tipo de pessoa, parece que você entra na onda delas e vai junto. Sim. É uma coisa que fortalece a nossa amizade. É. Uhum. E se As for o duas contrário? crescendo juntas, Sim, inclusive, agora, né? se você tem um amigo que está ali estagnado, coisa Confortável, Uhum. acomodado. Tem gente que fica até meio frágil quando fala uma coisa dessa, mas gente, não tem como, não. Não é tem uma como. coisa Tem, que gente, que ser tem gente que você vai conversar sobre esses assuntos e ela acha que você tá soberbo. Que você é tá arrogante ou coisa É. do tipo, não tem Nossa, nada fulano disso. cometido, né? Não, só dê um passinho um pouquinho maior. Eu acho que essa ambição, que é o que nós temos muito em comum, que fortalece uma ajuda a outra. Assim, quando eu preciso do empurrãozinho, quem me dá é a Jéssica. Quando ela precisa do empurrãozinho, eu vou lá e tento ajudar. E, Missão assim, é saber que a gente não é sozinho, não cresce sozinho. É, Impossível. verdade. você perguntou da minha clínica? Te contar. Eu vou abrir num... Eu comprei uma sala comercial e aí a gente montou um projeto muito bacana. Não é no prédio que eu tô, mas é num prédio muito próximo, num prédio bem novo. E aí eu estou montando um espaço também para agregar com outro profissional que eu vou convidá-lo, né, para trabalhar comigo, buscando enriquecer ainda mais minha clínica, né, o atendimento. Porque às vezes eu não dou conta sozinha. A gente tem que reconhecer isso também. Aquela história de dar um passo para Se a trás para demanda dar tá 2 alta, para frente. sem dúvida. Eu falo questão de concorrência, né, na nossa área. Se eu vendo um iPhone e você vende um iPhone, a gente é concorrente, a gente vende o mesmo produto. Exato. Mas se eu vendo o meu trabalho através das minhas mãos, a minha Perfeito. mão não é igual à sua, o meu olhar não é igual ao seu. Então, nessa área, a gente não tem concorrência se for olhar nesse ponto de vista. Legal. A gente até tava brincou conversando ali isso embaixo, hoje. né? É, A gente estava conversando isso hoje, eu vim falando isso com ela. Falei, olha, eu penso até em colocar alguém na mesma área que eu. E assim, já me perguntaram, mas você não tem medo da concorrência? Você vai fazer isso, colocar no seu mesmo Isso espaço? tem nada a ver. Falei, gente, o vínculo que eu crio com o meu paciente, a minha relação com ele é só minha e dele. Às vezes ele vai entrar no meu consultório e não se identificar comigo e tá tudo bem. E ele pode se identificar com outro profissional. Assim como quem se identifica comigo, fideliza. Quem é meu paciente não sai. Sim. É engraçado que eles mesmos trazem esposa. Quando vem o homem, ele traz a esposa. Quando vem a esposa, ele traz o marido. Filhos, eu tenho várias famílias que eu atendo. Pai, mãe, filho. Várias. Legal. Eu vejo isso muito, conheço outras doutoras também no geral, e eu vejo que tem muito esse lado humano. Conheço algumas pessoas também que quer, caramba, eu quero vender a qualquer custo, quero fazer isso aqui a qualquer custo, mas vejo muito mais pessoas humanas do que pessoas assim, para fazer algo na sacanagem mesmo com o pessoal. Bom, né? Acho Eu muito legal isso aí que vocês estão falando aí, achei muito bacana A mesmo. questão da medicina, da odonto, da saúde em geral, né? Antigamente você viu o pessoal se formando muito por causa da questão da vocação. Minha irmã mesmo, desde pequenininha, elas sempre gostavam meio que de cuidar dos outros. Você vê que a pessoa tem jeito para aquilo ali. Hoje em dia a pessoa já pensa, não, vou formar por dinheiro. Vou começar a estudar para, sabe? É uma No início, profissão todo que mundo vai... pensa um pouquinho assim, mais ou menos, eu quero fazer dinheiro. Cara, engraçado, eu não queria medicina. Eu queria direito. Eu sempre falei que eu ia ser juíza. Uma área nada a Sempre. ver com a outra. E pior que até mais velha. Quando eu terminei o ensino médio, eu não prestei faculdade para medicina vestibular, porque eu queria direito. Aí eu fiz o Enem, passei numa federal na Paraíba, em Campina Grande. No dia que saiu a aprovação, minha mãe, meu Deus do céu, quase infarta. Você não vai, eu vou parar no hospital, sua mãe é cardíaca, é muito longe, eu não vou aguentar. Faça 6 meses de cursinho, pense no que você quer. Se você quiser direito mesmo, você faz aqui na minha cidade. Eu falei, lá em casa, não vou fazer, não. Se eu passei na federal, por que eu vou para particular? Não tô doida. Não faz sentido. uai. Não, meu currículo não. Ela falou, então pensa primeiro. Você está muito nova. Aí eu formei com 16 para 17, né? No ensino médio. E aí eu vi minhas irmãs fazendo medicina. Eu falei, vou tentar, né? E nisso que eu tentei, eu passei. Passei em 2 faculdades. Você passou, suas irmãs passaram também? Minhas irmãs já estavam. Já estavam na faculdade? Uma formou, a outra estava na faculdade. E eu passei na mesma faculdade da minha irmã do meio e em mais uma. Sim. Passei em 2 aprovações na época. E muito bem colocada, inclusive.
Aí eu falei, vou tentar, né? Já que Deus bateu na minha porta e falou assim, olha aqui, eu tô te dando a oportunidade. Na época não era fácil passar, não. E eu resolvi fazer, e não é que eu apaixonei. Você pegou gosto durante o processo. Porque nem sempre a gente tem maturidade para fazer escolhas. Sim. Então, eu acho que hoje o que minha mãe fez tá 16 muito anos, certo. o que a gente sabe da vida? Nada. Falava que eu queria ser juíza. Até hoje a gente Da muda. onde, Na gente? época eu tinha Até 16 hoje. anos. 16 anos. Eu queria ser realmente. veterinária. Só que eu não passei. Eu passei para odonto. Falei, nossa, eu vou ter que ir, que meu pai vai me matar. Ou eu vou. Eu tenho que entregar um aprovado. Aí fui, sem pensar, juro. Ainda bem que eu não fiz veterinária. Eu mesmo foi Graças desse a Deus. jeito. O pessoal da minha sala, né, no ensino médio, formando. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu, tipo, eu não quero fazer nada, gente. eu queria ser investidor, ganhar dinheiro sem fazer nada. O Aí eu peixinho falei, fora pô, do aquário. eu falei, vou fazer administração, né? Porque meu pai ficou falando que eu tinha que fazer faculdade. Falei, vou lá fazer economia, administração. Só que eu ganhei um gosto muito grande pelo lado empresarial. E foi aí onde que tudo começou. Então, muitas das vezes, a gente não tem aquele sonho, mas a gente é guiado para aquilo. É a mesma É. coisa. Eu comecei com engenharia civil, aí fui para não sei o que, eu acho que foi a administração, não deu sistema de formação. Aí nesse cara eu tive um professor de administração extremamente foda. E na época eu estava querendo abrir um açaí. Aí esse cara me ensinou muita coisa. Até sobre o mercado, vi que açaí estava saturado, fui abrir uma cafeteria. Da cafeteria foi para assessoria de marketing, um tanto de coisa ali girando. Foi isso. Aí a faculdade também ficou. Mas te traz uma bagagem, né? Traz muita coisa. Você nossa. viveu Se muita eu não coisa. ti- Você foi investidor na prática, você foi empreendedor É. raiz de ter que estar lá no seu negócio, você Não, fez foi um pouco de muita faculdade. coisa. Porque Você vai pegando bagagem. Exatamente. Se não fosse esse meu professor de administração, eu vou falar com você, eu nunca teria pegado gosto em fazer alguma coisa de querer vender, principalmente. Mas né? o mais importante, você nunca parou. Nunca Por parei. mais que você nunca. mude, Exatamente. Corta A uma diferença, mudança, né? a mudança, na verdade, foi porque a assessoria de marketing e vendas começou a crescer muito e a cafeteria entregava, só que era um negócio menos lucrativo, não sei o quê, demandava mais menor. tempo. Aí eu falei, eu vou mas para não assessoria. existe 100%. estar saturado. Assessoria de marketing está saturada. Eu falo que Não, tem gente querendo furar seu exatamente, olho sem todo dúvida. dia no É. meu Instagram, E recebo vice-versa. mensagem. Sim. Harmonização, tudo tem Nossa, o muito, tanto de gente que me Tem pra chama caramba. por causa da Jéssica, eu falo, Cara, gente, não vai dar, não. É, Eu tem não muito. tenho medo, eu sou igual a Jéssica, zero medo de concorrência. Eu também não tenho medo nenhum. Zero. Eu acho que Pode se trabalhar você do meu focar lado. no seu e esquecer o outro, Você cresce. Sim, porque hoje em dia as cresce. pessoas estão preocupadas demais com o que o outro está fazendo. E esquece de fazer Exatamente. o dele, entendeu? E Você outra se coisa. modela tanto no outro que você meio que perde aquela essência que seria o seu De diferencial. autenticidade é tudo, gente. Exatamente. E às vezes as pessoas estão preocupadas muito com os detalhes, mas se poupam do básico. A gente tem Você que faz o fazer básico o básico bem todos os feito. dias. A Você- coisa funciona. Na hora, por exemplo, no atendimento, a gente estuda na faculdade o que é uma anamnese. Uma anamnese é aquela entrevista de que o médico faz para você. Aquela anamnese, existem vários corpos dela. Então, você precisa saber por que você me procurou, qual que é a sua queixa principal. Aí, eu preciso saber a história da doença atual. Ou seja, me conta um pouco mais dessa queixa. Eu preciso saber a sua patologia pregressa. Você tem alguma doença? Eu preciso saber da sua história familiar. Eu preciso saber dos seus hábitos. Eu preciso saber dos outros sistemas seus. Se você me queixou da cabeça, eu preciso perguntar do rim, da barriga, das pernas, dos outros sintomas que você tem. Para depois eu me guiar no mínimo que eu posso saber ali. O que os médicos, a maioria, faz hoje? O que você tem? Dor de cabeça, toma de pirona. A pessoa nem olha para a cara da outra e já Então, assim, começa a pessoa não passar está fazendo o as coisas. básico bem feito e quer crescer. A conta não fecha. Não, Não fecha. e hoje em dia, fazer o básico bem feito, pelo incrível que pareça, já é um diferencial gigantesco. Sim, e é difícil. O mercado Tá você- muito abaixo. O mercado brasileiro é muito fraco em questão de empreendedorismo. Muita quantidade, É, pouca qualidade. Exatamente. Muita mesmo. É muita gente que forma por Gente, formar. Eu já vi cabeleireiro fazer aplicação de botox. Que isso, gente? Aham. Sem formação Sem mais e nenhuma. menos. Nenhuma, não estou Meu desfazendo Deus. cabeleireiro. Mas pô, Você é algo pode que exige uma acabar com E ele responsabilidade. tem cliente. Mas ele faz ainda até hoje. Não sei. Jesus amado. Já ia entregar a pessoa É aqui. igual ao o vivo. caso daquele paciente que morreu com fenol. Né? Eles proibiram o fenol. Eu dou o exemplo que é o seguinte: é a mesma coisa que uma pessoa sem carteira vai ali, bate o carro e mata uma pessoa, aí todo mundo tem que parar de dirigir. Não existe isso. Então, a pessoa foi lá, fez um curso na internet de R$500, matou uma pessoa. Aí, eu, por exemplo, eu busquei o melhor curso,
me dediquei, nunca tive problema, tenho os melhores resultados, eu sigo ali tudo bonitinho e não posso mais fazer. Então, hoje em dia, está mais fácil. Pela bagunça que está mais fácil proibir do que fiscalizar. E não é isso é algo que verdade. você buscou, você continua buscando. Essa semana mesmo, se não me engano, você fez uma viagem para ganhar Sim. mais conhecimento na área. Sim, sempre. Eu busquei o melhor curso, aí a profissional, que não era uma profissional, buscou qualquer coisa ali na internet e prejudicou todo mundo. Existe realmente, assim, na área de vocês, um curso... Tem gente que vende curso na internet ensinando aquilo ali no... Ah, tem de tudo. Tem de tudo. Que isso? Nunca E cheguei outra a fazer coisa, isso. Tem. às vezes a Mas aí pessoa... vai da pessoa, né? Sim. Eu Bom sei senso, que um curso na internet ali, pro grau do E é complicado o cliente uma coisa também. tão complexa, eu não vou fazer um curso desse na internet. Eu sei o curso que eu posso aprender na internet e o que eu não posso. Então, vai do bom senso. É aquele negócio, a pessoa só quer vender. Não, e o Acho que cliente na também é internet- foda. Imagina eu chegar lá e eu pergunto, vai fazer tua aplicação comigo, mas quem que é você? Eu nem É, pergunto ele sobre tem o que profissional, eu pesquisar, não né? sei nada. Não olha diploma. Mas, às não vezes, a sei. pessoa se engana. A internet mostra o que não é, né? É. Às vezes, ele até verdade. perguntou e a pessoa mentiu. Uhum. Então, aí vai da fiscalização. E outra coisa, cada curso desse é muito caro. É A caro. gente sim. investe muito. Curso, Muito congresso caro. que a gente vai, a gente Conhecimento é paga. caro. Então, assim, é muito, talvez, mais fácil para aquela pessoa que fez isso pagar um de R$500, que ninguém vai saber o preço que ela pagou, enquanto a Jéssica paga um de 5 mil, que é 10 vezes o valor, e a pessoa querer comparar, mas com Comparar o fulana valor. o trabalho Sim. é mais barato. Tem como. Eu acho assim, Possível. na internet, para vocês, você pode aprender sobre gestão, você pode aprender sobre marketing, você pode aprender sobre como lidar com o paciente, na Mas questão de criar uma experiência do paciente. Agora, a técnica é impossível, gente. Aprender a fazer um Até procedimento porque totalmente... é algo que você até brincou, ninguém tem a minha mão. E querendo ou não, é algo literalmente manual o trabalho de você. Então, se você não tiver uma técnica presencial, é impossível você Você ficar tá bom mexendo naquilo. com a vida, né? Até tem alguns Exatamente, a cursos responsabilidade. online Muito grande. que são muito bons, mas vai de você já ter mão. Eu, dependendo do curso, eu consigo fazer ele online porque eu já trabalho com aquilo, eu já tenho total noção do que eu estou Porque você fazendo. também já tem Não é um prática ali curso há de muitos anos. iniciante, né? É um curso Sim. de aperfeiçoamento. Sim. A pessoa tem que identificar seu momento. fiscalizar, tem o que pode e o que não pode. E tem que ter consciência, gente. A pessoa sabe o que ela está preparada para fazer. Mas aí vai na parte da ambição, né? Só quer ganhar. Exatamente. Cara, Tiago? e isso de valores de tratamento, isso acontece demais. O paciente perguntar assim, mas a sua consulta está muito cara, o seu procedimento está muito caro. Mas quantas vezes eu deixei de fazer uma coisa que eu queria, talvez pela minha vaidade, para investir num curso? Não No só, melhor não só o curso. dinheiro, pelo o seu tempo também. Quanto tempo que você, na faculdade, se dedicou, fora da faculdade estudando, é muito tempo investido. Riscos. Gente, eu ia para São Paulo sozinha, pegava avião sozinha, assim, para mulher é difícil. Uhum. Eu cheguei a atender, no início eu atendi em Juiz de Fora, eu saí de Barbacena para atender um paciente. E teve uma vez que eu cheguei lá e ele desmarcou. Nossa, eu ia ficar para morrer. Eu falei, já tô aqui mesmo, eu vou ali no shopping almoçar. É, né? Já Já aconteceu, hoje a minha agenda está lotada, graças a Deus, mas tem um caminho que ninguém vê. É, Exatamente. Eu penso assim, um exemplo, um amigo meu que eu até fiquei na casa dele em Barbacena. O pai dele está investindo R$1 milhão para ele se formar em medicina. Pô, se eu não valorizar o meu trabalho, se eu não colocar, né, o tempo, dinheiro, esforço que eu coloquei naquilo ali, era muito melhor eu deixar aquele dinheiro parado na bolsa de valores, que ia me render os mesmos 10 mil inicial de um médico, um Tem exemplo. profissional que se Então- substitui. Uhum. Tem. Igual essas clínicas odontológicas. Uma vez eu fiz uma extração para ajudar um amigo que tinha faltado. Eles foram 2 extrações, me pagaram R$25 cada um. Jesus, Eu fiquei amado. rindo. Eu falei, Gente, Principalmente a área de odonto, mas o pessoal... tem profissional que faz, por isso que está assim. É igual os médicos Ninguém do se convênio. valoriza. Uhum. Principalmente recém-formado em odonto, as clínicas que são franquias, na maioria das vezes, pagam um valor absurdamente baixo para a pessoa. Ela vira meio que um açougueiro, porque ela não tem o material que precisava, não tem a estrutura para entregar um bom trabalho para o paciente. Só que foi o que ofereceram para eles, eles não conseguem achar um outro por causa da experiência. O paciente paga super barato e eles conseguem muita gente por causa disso. Eles Consegue jogam num muita preço gente, às vezes, e na nem entrega a prostituição coisa do também. mercado. Às Não, vezes e- é o que o paciente pode pagar Sim, também. exatamente. Mas tem outra coisa também. Às vezes o profissional, ele quer ser valorizado, mas ele não quer fazer por onde. Então, ele acomoda naquilo ali. Uhum. Eu não quero estudar, eu não quero investir. Porque quando a gente investe,
Nem sempre a gente tem para investir, não. Você Sim. começa do zero, você não tem, não. É. Então, assim, Tem depende que se do virar quanto. da forma que dava ali. Vou ficar a pé pra Nem prefiro ter meu carrinho aqui do que... continuar do jeito que eu tô. Exatamente, é estar acomodado, né? Então, nem todo mundo está disposto a crescer. Uhum. Então, isso é Como eu importante. disse, eu não estava mal, como eu não estava agora. Uhum. Mas eu quis arriscar, porque eu posso ficar melhor. Sim, Confia no seu Exatamente. próprio potencial, né? tem que ser Isso é isso bem mesmo. importante. Tem que ser isso mesmo. E... Pode falar. E o que você deixa agora, principalmente que você está entrando nessa área de treinamento, vai ensinar outros profissionais, o que você deixa de conselho para quem está querendo crescer ou até mesmo que está no início? Não tenha preguiça, não tenha medo, vá com medo mesmo. As coisas vão dar errado, elas têm que dar para você aprender. Sim, Porque se não der errado, você não vai aprender. sim. Eu até vi sobre isso, né, que os planos de Deus às vezes envolvem também dar errado para você aprender. Você não pode confiar que vai dar tudo certo. Pra você Exatamente, tem que evoluir. errar. E você, Giovana? Gui, eu creio muito em Deus. Muito. Não sou uma pessoa muito praticante, mas eu sou uma pessoa de ter uma fé muito grande. Uhum. Na época que eu tive minha depressão, eu cheguei no fundo do poço. No fundo do poço. Não preciso nem descrever como é que eu cheguei. E se hoje eu me reergui e estou prosperando, é porque Deus está me guiando. Mas eu também nunca fui preguiçosa para as portas que me abriram. Uhum. Deus me ajuda e eu faço a minha parte. Então, eu aconselho que quem está... Para todos os médicos que se formaram, que estão querendo investir na sua área, sair de um convênio, que acredite em si, que se doe, que crê em... Eu creio em Deus, então que crê em algo que seja superior a você, porque você não é superior a todo mundo, tem sim algo que te guie e que se dedique ao máximo. Abdique do seu tempo, abdique do tempo da sua família. Se você não estiver disposto a isso, infelizmente, a sorte não bate na sua porta, Sim. porque é isso que as pessoas falam, que a gente teve sorte. Uhum. Mas enquanto a gente não abdicou de muitos momentos, essa sorte nunca bateu. É aquele famoso, aquilo que muito vale, muito custa também. Muito a sorte custa não que muito pega vale. o despreparado. Sim. Né? Não pega. Que a sorte me encontre trabalhando. Exatamente. 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 Então, trabalhe. Deus vai te dar o caminho. Só que a decisão de caminhar ele é totalmente sua. Totalmente sua. Não tenha preguiça. Não acho que as coisas vão dar certo, elas vão dar errado. Eu falo para vocês, eu aprendi muito foi com os erros. Uhum. Alguns pacientes, problemas, eu agradeço por eles. Alguns profissionais que me passaram a perna, que me desmotivaram, eu agradeço hoje. Ainda bem que isso aconteceu. Te prepara para estar mais forte Te prepara. no futuro. E eu falo, não desiste, porque eu hoje olho para a Jéssica de 5 anos atrás e falo, caramba, Você nem imaginava, eu nem talvez, imaginava. que você ia chegar lá. Nem imaginava. Eu estava vendo hoje o Flávio Augusto, que era ou é dono da WhatsApp, não sei, que o pessoal falou para ele, e você imaginava que você ia ser bilionário e tal? Ele falava, gente, eu nem sabia que existia essa possibilidade. Eu só comecei. Por isso que eu não sei muito de falar sobre o futuro. Aham. Porque o futuro da É Jéssica de incerto, né? antes não imaginava nada disso que eu estou vivendo. Uhum. Então, eu tenho certeza que se eu continuar no ritmo que eu estou, Continuar tentando todos vai os vir dias. coisas que eu nem imagino, se Deus quiser. Muito maiores do que Muito você maiores do que eu planeja, na planejo. maioria das vezes. Deus quiser. Exatamente. Isso é bom até para quem às vezes acha que não está acontecendo nada, que está parado, que não está crescendo. Mas quando você menos assustar, você já está muito maior do que quando você começou. Eu fui para São Paulo esse ano e há um ano atrás eu fui com a minha secretária, eu estava falando com ela, eu estava lá, eu estava lembrando de você. Lembra que a gente estava pensando, nossa, como que vai ser? A gente está aqui, a gente está gastando dinheiro, como é que vai ser? A agenda ainda não está tão boa. E hoje, assim, como que o cenário mudou dentro de um ano? Mudou muito. Mudou. Você acompanhou. Eu vi cada uma dessas etapas. Já tem quanto tempo que você está trabalhando? Deve ter uns Ah, um ano e ela meio. tem 6 meses, ela deve ter 1 ano e 4, mais quase 6 ou menos meses. Um ano e meio, é. Legal, Então, bacana. de um ano e meio para cá, eu virei outra pessoa. Outra pessoa, Quando outra eu te profissional. conheci, você estava começando o seu consultório. Que, se não me engano, você atendia de alguém e Isso. você estava mudando para o seu. Migrando, né? Então, olha só o que aconteceu em 1 ano de trabalho. Imagina daqui 10. Eu aluguei um consultório super pequeno. Falei, meu Deus, isso aqui não é a cara da harmonização, porque a harmonização pede uma coisa mais sofisticada. Sim, sim. Falei, nossa, aí minhas amigas tentando sempre impulsionar. Não, você pode atender lá na BR, seus pacientes vão atrás de você. Eu falei, Um atrás da sua vão. pessoa. Aí eu lembro, gente, do primeiro dia como se fosse ontem. Eu acordei, mesmo que o consultório não fosse o que eu queria, eu coloquei minha melhor roupa. E eu falei, se não der certo, eu vou fazer dar certo, mas de outra forma. Mas
Vamos lá. E foi assim, um dia que no final do dia eu olhei para minha secretária, ela olhou para mim, a Deise, e falou, o que foi isso? Eu falei, tá vendo? É Deus. É Deus certeza. e a nossa vontade. De não desistir, tá fazendo ali desistir. todos os dias. Eu fiz, porque acreditar. quando eu trabalhava antes para outras pessoas, né, a gente dividia os lucros. Eu fiz em um dia sozinha o que eu fazia lá em um mês. Ó, fenomenal. Te juro. Eu falei, caramba, tá vendo? Ainda bem que eu vim, que eu tive coragem. É bom que vai passando o tempo ali, aquele medo ele só vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pra você continuar mantendo ali Tem hora todos que o os medo dias. bate, não Sem tem dúvida como, nenhuma. né? Não tem como a pessoa não ter medo ali Mas- das situações. Não, e é importante a gente falar também que com certeza não foram todos os dias bons. Não Talvez são, não nem foram vão todos ser. os meses bons, mas nunca foi motivo para desistir. Sempre foi Sim. motivo para se reinventar. Então, às vezes, a pessoa vai mudar e vai olhar a história, a nossa história, e falar assim, não, olha aí, no primeiro dia ela fez o que ela fazia em um mês. Tá, mas talvez no primeiro dia ela podia não ter feito e ela ia persistir. É, para o pessoal Exato. até levar a sério toda a conversa, o contexto, né? Porque às vezes pega só um ponto Um desse trecho. ali. Mas, na verdade, gente, a história é muito grande, a história de vocês todos, de todo Mas todo tem mundo mais, aqui. como se diz, a gente sobe mais Alto do que... do que É, baixo. Sim. exatamente. O saldo Mas- é positivo, né? Por isso que a gente está em ascensão. sempre A gente fecha. dá muito, é igual o caso da Gretchen, a gente dá muito palco para coisa errada. E é muito mais coisa boa que acontece com a gente. Exatamente. Tem que levar Cê- muito mais em consideração. Você sempre vai ter um errinho ali e outro, mas eles vão te ajudando a crescer. O medo, Claro. ele serve como um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele é benéfico na maioria das vezes, entre aspas. Só que não pode te paralisar. Eu falei isso no Instagram hoje. Hoje é o dia do médico. Aí eu brinquei Hoje é com- dia do médico, É. verdade. Legal. Eu brinquei com meus pacientes, eu falei assim, procurem sempre o médico que ele quer crescer. Uhum. Que ele está disposto a aprender, que ele não acha que ele sabe tudo, que ele não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Então, procure alguém que esteja disposto a se reinventar. Um médico que te escute, um médico que te acolha, um médico humano, um médico que o seu dinheiro não sobressaia ele. Uhum. Eu até gravei uns stories muito polêmicos também, uns dias atrás, sobre a soroterapia. Que um outro profissional lá de Barbacena, muito bacana, me marcou até nisso, sobre a questão da venda da soroterapia. O que eu penso sobre isso? E entra nessa questão ética de aperfeiçoamento de um médico humano. A soroterapia é um mecanismo que repõe alguns compostos do seu corpo. E ela te entrega de uma forma venosa, tudo que é venosa você absorve mais, então tem uma entrega melhor de mais qualidade. Só que, sendo muito honesta, o custo de uma soroterapia é muito baixo mesmo. E a venda da soroterapia é muito superfaturada. E ela não se entrega em uma sessão. Então, você não vai pagar a superfaturação de uma vez. Você vai pagar 4, 5, 6 sessões de soroterapia. Só que o benefício da soroterapia é relativamente baixo. Essa reposição você poderia fazer muito mais barata, oral ou intramuscular. Mas muito mais barata. Que te entregaria a mesma coisa. Ou até melhor. Exatamente. Então, assim, eu até falei isso com meus pacientes. Não se venda por tratamentos caros. Da moda. Da moda, que a blogueira fez. A blogueira, às vezes, tem mais Às dinheiro que vezes é uma você. coisa que você nem precisa. A blogueira né? recebeu para falar É, bem. ganhou daquilo. dinheiro por aquilo Exatamente. ali. E assim, não é que seja algo ruim. Não é ruim, mas não vale o preço que está sendo vendido. Então, procure alguém ético, alguém humano, alguém que não queira te empurrar a coisa a qualquer custo. A blogueira, ela está ali para te ajudar na sua divulgação. Mas cabe ao paciente, ao telespectador, correr Filtrar. atrás também Sim, daquilo. sem Ela dúvida. indicou? Peraí, vamos ver. Vamos ver. Segue o profissional, acompanha, procura saber se tem algum conhecido que fez. Não vai de cara, não. Dá uma olhadinha ali para ver É o que igual faz um post sentido que a primeiro. gente fez uma vez. Vamos convidar a pessoa a te seguir, te conhecer. Não vamos Exato. procurar vender, assim. É isso mesmo. Fazer um anúncio lá, Botox, tantos reais, tantas vezes. Não. Sem sentido nenhum. Pessoal, vem conhecer meu trabalho. É. Te convido a me Vem seguir, aqui pro a Instagram. acompanhar. Eu acho que no anúncio falava assim, eu não quero que você agende sua consulta agora, eu quero que você conheça o meu Me trabalho conheça. antes. Ó, legal. Muito bacana. É, porque isso faz o diferencial, né? É aquela história de que a mão dela é diferente do outro, o conhecimento dela é diferente do outro. Isso vale. As pessoas precisam conhecer até, além do profissional, quem que é a humana, quem que é a Sim. pessoa, Jéssica. E o paciente que vai por preço? Tanto que ele vai procurar franquias. Tem. Mas aí cabe a você a filtrar. É esse paciente que você quer? Exato. Franquias, consequentemente, geralmente é mais barato. Sim. Os valores. Sim. Sério. Eles, Sabia, eu fui não. convidada para trabalhar numa franquia uma vez.
Aí eu até achei que o valor que ela queria me pagar era por sexta-feira. Eu ia toda sexta-feira, mas não, era o único valor para eu ir todas as sextas. No mês, né? Aí eu fiquei assim... Gente do Impossível. céu. Como que eu vou trabalhar com isso aqui? Aí, assim, não tirando o mérito do recém-formado, mas é recém-formado, uma pessoa que não tem especialização. Porque a pessoa que tem, como no meu caso, eu me valorizei. Eu falei, eu não vou me submeter a isso, eu não vou trabalhar para receber isso. Entendeu? Aí vai do paciente. Às vezes ele não se importa, então tudo bem. Mas da mesma forma, também deve ter muita, igual você falou, também tem muitas pessoas acomodadas, né? Então, se está entrando aquele dinheirinho ali, para ela tá tudo ótimo e vai continuar seguindo Aí naquilo é o ali. paciente que vai escolher. Exato. Para cuidar Eu da acho- minha saúde, que o Gui falou, eu não economizo. Eu Tem que ser tenho isso plano de mesmo. saúde, os melhores, mas se eu precisar ir no médico, eu vou particular, porque eu sei que o que eu quero não vai atender por plano e eu não vou economizar na consulta. Eu É quero isso que mesmo. o melhor cuide de mim. Gente, a primeira coisa que chega é o seu rosto. Você vai entregar na mão de qualquer um. De jeito nenhum. Eu até brinco. Sua aparência para tudo ali que você vai fazer na sua Exatamente. vida. Você gasta tanto dinheiro com roupa, se você tiver com o seu rosto bonito, seu corpo bonito, qualquer roupa que você colocar, servir. você vai chamar atenção, você vai ficar bem. Uhum. E esse negócio do valor do médico, né? Eu, uma vez, fui na consulta por convênio. O cara chegou 1 hora atrasado. Foi lá, ele, tipo, toma isso daqui e vai embora. Me passou o remédio. Falei, não é possível. Aí eu fui, paguei o valor, tipo, quase que da Unimed, né? O valor do plano da Unimed em uma consulta, que a mulher me tratou super bem. E foi totalmente diferente o que ela me propôs. Então, você tem que saber escolher. Até pra... Eu acho que o profissional que ele não atende por plano, ele tem interesse em te ajudar. Uhum. Eu acho que a diferença é o interesse. Você se torna interessante para mim. Se eu sou uma médica do convênio, você não é interessante para mim. Interessante é eu multiplicar meus pacientes, meu volume. Se eu atender 15 por dia, foi interessante o dia para mim, talvez. Uhum. Mas se eu atender um só, para mim, você não foi nada. Uhum. Então, para mim, o paciente tem que ser interessante. Se a história dele não for interessante para mim, eu me perco no meu trabalho. Exatamente. Eu preciso surfar a onda dele, eu preciso entrar no problema dele. Eu brinco até que eu tenho que, às vezes, dar um tempo do consultório, porque é muita história com a parte psicológica pesada, que vem com muitos traumas e tudo mais, para eu não levar isso para mim para casa. Porque eu acabo me doendo por eles. Você toma aquela dor. Sim. A gente nem percebeu, mas passou até do horário nessa conversa. Nossa. Queria ver se nem vi. vocês têm alguma coisa para falar para a gente finalizar, algum recado que vocês querem deixar para o pessoal. Eu queria deixar um recado que eu lembrei que você me perguntou o que eu aconselharia para quem está começando. Uhum. Eu acho que, além de ter força de vontade, é ter autenticidade. Que eu vejo muitos profissionais copiando o outro, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Vão Acho pela que- moda. A autenticidade é o mais importante. Você vai filtrar os seus pacientes, os seus fãs, Uhum. porque tem pessoas que pensam como você. Agora, se você vestir uma fantasia, você não vai prosperar. Exato. Manter isso aí no longo prazo Não vai Não consegue. conseguir. não vai Não conseguir dá. de jeito nenhum. Até na sua comunicação dentro das redes sociais, você tem que falar do seu jeito, você tem que mostrar aquilo que você Eu pensa. li uma coisa seu essa lado semana pessoal. na internet que eu achei assim, muito bacana, eu vou levar para a minha vida. Se você mentir, você vai ganhar uma noite. Mas se você falar a verdade, você vai ganhar uma vida. Uhum. Isso acontece no nosso dia a dia, no profissional. O profissional que mente, que quer entregar, que quer vender, o paciente não vai voltar porque ele vai frustrar. Não só no dia a dia, Ele né? vai Eu lá acho, só uma não vez. só no profissional, né? Mas eu acho que em relação a tudo na sua vida. É. Porque a mentira que vai tem um prazo de validade, né? Então não funciona. E por mim, o que eu queria deixar de recado é para não desistir. A vida, ela oscila. Tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Você não é 100% bom, você não é 100% feliz. Estado de felicidade é passageiro, assim como estado de tristeza. Então, você não pode se definir por uma fase. Se reinvente, crie novas versões suas. Vá aprender uma coisa que talvez não tenha nada a ver com aquilo, mas que vai abrir sua mente. Igual você fez. Exatamente. Áreas totalmente A gente não pode parar de distintas. tentar uma coisa aqui, vamos... Só não Tudo para. vai te só não agregar. para, exatamente. E faça atividade física, pelo amor de Deus. Se você não gosta de musculação, faça outra coisa, mas faça. isso aí, é isso Eu aí. não gosto de musculação, falo isso aos 4 ventos.
Faço o que precisa ser feito. A Faz Jéssica uma sabe disso. corrida, faz uma bike, Mas alguma adoro um beach coisa. tênis, um futevôlei. Agora vou experimentar um Muay Thai e Eu vou me acho que isso é a encontrando. Tem única tanto coisa que a gente esporte tem bom. que não é comum, né? É. Eu adoro musculação, eu trouxe minha roupa de malhar. Então, assim, pra academia a gente vai. Ela falou assim, eu nem trouxe roupa. Eu falei, a gente compra. A gente Mas pra você você. dá um jeito. É, um não. jeito. É verdade. O verão tá aí, a gente vai na praia mês que vem. Bora, a gente se ajuda nisso. É, isso é verdade. Uma Tá motiva a comendo outra. besteira, eu falo, que isso? Esquecendo da Faz viagem. aposta junto, a gente brinca aí pra uma motivar a outra. Isso é muito bacana. Isso é legal. Achei muito legal aí toda a conversa com vocês. Adorei ainda mais o lado humano de vocês. Sim. Né? Que às vezes você vai falar sobre negócio, alguma coisa assim, só que às vezes fica até maçante, mas eu acho que o pessoal entender o que está por trás ali do trabalho, né? Da jornada de vocês é a coisa mais A gente importante. quase Achei não muito falou legal. de técnica, de É, nada disso. exatamente. Nossos pacientes não são números, são Não. pessoas. Perfeito, Pessoas. E exatamente. Porque é pessoa uma- gosta de pessoa. E técnica, assim, é receita de bolo. Com o tempo, você vai aprimorando isso também. Exato. Você vê que não é a mesma coisa para todos. Falar uma coisa que é uma base ali técnica para todo mundo ver que Não todo mundo já funciona. conversa, não funciona. Eu acho que o pessoal é o que Engaja mais. traz o pessoal, não O só que corpo- engaja, mas que gera conexão com todo O mundo. corpo né? humano não é Ctrl-C, Ctrl-V, não adianta. Isso você só aprende com a experiência, por isso que lá no início você vai errar. Hoje eu já conheço o paciente, ele senta na cadeira, ele começa a conversar, eu já conheço o que eu posso passar, o que eu não posso. Uhum. A expectativa dele a gente já conhece, né? Legal. Sentou, Você a gente ganha já um sabe. tato. É. E a Muito gente só bacana. aprende isso errando. Perfeito. Não é tem isso como mesmo. fugir. Não tem como, isso aí em curso nenhum vai te ensinar. É isso aí. A prática. Mas aqui, gente, muito obrigado. A conversa foi ótima. Foi né? ótimo. Nada, Gostei nós que demais. Vocês agradecemos. gostaram? Em breve também? vocês vão ver o novo Deadline Podcast aí. E muito obrigado pela atenção de todos vocês. Valeu, gente.